What's up, guys? Welcome back. We're getting ready to jump into our very final week right here on the Unicorns of Love Winter Battle. Over the past 4 weeks of action, we've seen these teams just grinding their butts off, bringing in some very, very amazing PUBG Mobile action. Of course, my name is DK. You should know that by now, and I'm joined by Mr. Freezeface on my left-hand side here. Well, right-hand side, whichever, called the Red Eyes. How you doing today? Oh, I'm doing great, buddy. And for the remainder of this day, at least, I'm going to be making direct eye contact with the camera, and I've learned to do ventriloquism. So I think I'm going to work on that and casting simultaneously. But I cannot wait, DK, to see what sort of action unfolds for us today. Is it going to be more of the same? Is De Muerte going to maintain this somewhat of a leverage over excuse me, and MADBULLS, the likes of GOAT Team? Are we going to see a little bit of a change in the tides? Ooh, I don't know. But speaking about tides, of course, we need to take a look at the overall rankings to see where the teams are coming into today's matches. And of course, well, starting it off, it is going to be De Muerte sitting up in pole position on 117 points, only 18 points ahead of the players coming through from the side there of Excuse Me. So it is going to be a very, very contested play coming through. So curious to see who's going to be looking to make those changes come in. Of course, MADBULLS also only 1 point behind Excuse Me. We got GOAT Team only trailing by 2 points from them. NEXUS also then trailing by 2. And then we add a little bit more of a bigger gap. We go over towards Dagestan, who are 6 points behind. And of course, the trend then continues onwards from there. We can see Slime on the board as well as Alpha 7 all represented up within that top 8. But I think the main focus for today is going to be towards that right-hand side to see just what the teams on that side are going to be bringing in, right? How ARR Esports are going to be stepping it up, whether Team Doom are going to be looking to blow a few things out of the water, whether or not Game Lord and RUYA could be looking for their own little bit of a shake-up here. That's right, brother. And we've got just several matches here of action, mayhem, and strategy to decide who is going to be ready to climb that chart. And can someone knock, the king of the hill, so to speak, of the day, De Muerte, off of this position of power? They somehow were maintaining an 18-point lead throughout if my memory serves me correctly, throughout almost the entirety. Boa noite, galerinha. Como é que vocês estão? Fala pra mim. Correct? Yeah, they did. They maintained it. Almost every. So basically, anytime MADBULLS or Excuse Me would climb up the bracket, De Muerte just somehow not losing any slack in that rope. It's just really impressive what they've been able to do so far. Yeah, I mean, it's almost like saying they're a little bit high strung. Estão me ouvindo bem? Tá de boa? Como é que tá aí? Fala pra mim. Either which way, we can still work with that. So either way we look at it, the pressure is going to be on. But I got to say, it's quite impressive looking at Excuse Me sitting up in that second position with not a single chicken dinner in their hand, right? The only other team that is also sitting closest to them that has not had the luxury of a chicken dinner is Team Doom, sat all the way over in that 10th place. Valeu, so, mano renegado. Tamo junto. Boa tarde, vocês estão me ouvindo bem? De boa? Excuse Me. But speaking about all our teams and speaking about everything that we are going to be looking at here today, of course, Bora, manito. The teams have only one way, or maybe two ways, of ensuring a good steady climb up that leaderboard, and that is going to be through utilizing the point system. As we know, come 2023, we've changed things up. We've just added in a little bit of a mix o link around aqui. the board. And this actually resulted in some very exciting gameplay coming through from our respective teams, right? We've seen a lot of aggression coming in. Vocês estão me ouvindo? Quem responde aí no chat, por favor? De boa, por aqui. GG. 73 eliminations to their name, and Deixa eu arrumar essa webcam, a pretty tá? steep number to have. Yeah, ouvindo bem, de boa, então. I think, with this new scoring structure, it's going to be just a little bit. Bora, galerinha, bora buscar, hein? We're definitely going to be focusing a lot more on the está 26 pontos do primeiro, 26, 32 pontos do primeiro. And I think that's really very reflective of where we should be at, at this stage in the game. Keep in mind, PUBG Mobile is now going to be soon entering its 5th year as an established 32 pontos do primeiro dá pra recuperar tranquilo. The competition has just climbed and climbed vamos and que climbed vamos. throughout each season, and now we're at a level of gameplay, I think, where we are ready to see that those CQC. Bom dessa nova pontuação é que assim,
quem cai em terceiro, quarto, quinto ali para baixo, né, não faz tanta kill, não pontua tão bem. Antes, se você caísse em segundo, terceiro, etc e tal, com 4, 5 kills, a pontuação era muito maior, né? Salve, Coruja Bens. Hoje saiu e ia embora, só vamos. Is going to be starting all the way down on that southern edge, as we can see, right in between the Sosnovka military base and the Nova crates. And then, of course, it is venturing straight up towards Savoni. So, quite an interesting flight path, and I think the teams are, I think, somewhat satisfied with their reachability from here. Yeah, by no means is this Só vamos ver se alguém mudou alguma estratégia, se mudou de spot para essa semana. Basically, what like the two extremes, I would say, and Erangel would be the middle ground. So it is fairly reliant upon a flight path, you know. MUERTE já não foi para base. But as we like to say, DK, you know, NEXUS está indo no spot normal. First introduced to PUBG, it's the one that they're most experienced with, the most. Acho que a MUERTE vai esticar para prisão, Lipov, com aquele sentido ali. So on top of that, vai esticar para lá. It's just a little icing on the cake. Tindon vai lá em cima, instala Kameski. VP, Virtus Power em Milton normal. A Gold se deu mal, hein? A Gold vai ficar expurgada entre dois times. Que a Avalanche cai embaixo entre a parte do galpão de farm até as casinhas azuis lá embaixo. Vamos ver, a RR esticando pra Gatka normal. Quem tá indo com a gente? Excuse me, vai esticar pra pegar carro e ir pra joga por cidade. Bola lá em cima sozinha. E a Slime Game Lord em Poliana. O que eu vejo, todo mundo manteve os seus spots. Gold pegou o carro e vai esticar. Primeira safezinha base, hein? Vamos ver como é que os europeus se comportam, né? Uma safezinha de base. Se eles ficam marcando, se eles aproveitam para posicionar. Vamos ver, a segunda vai definir se essa safe vai voltar ou se ela vai permanecer na base. E aí, o que vocês acham, galerinha? O que vocês acham dessa safe aí? Vocês acham que ela mantém? Vocês acham que ela volta pra parte do continente ou vai pra ilha? Só vamos, tropinha. But will they be able to defend it? Because Slime only coming in with a 3-piece, and it does seem like Game Lord, they are super hungry for this engagement. Yeah, it would appear to be so. And what better way to get into Poliana é uma cidade grande, né? Em vez dos times priorizarem jogo, cair, por exemplo, cara, se a Game Lord cai no início da cidade, bora dominar a prédio lá atrás e a lanchonete ali, aquela linha, né? Não, os caras caem exatamente todos no mesmo quadrante dos prédios aí. Os caras aqui na Europa contestam assim demais, eles não givam de spot, velho. É muito, muito, muito difícil você vê um time europeu givando de spot, cara. Hi, Jenna. How are you? Quanto é a premiação? Premiação estimada é de 5 mil euros, meu querido. Esse é o prize pool, na verdade, né? Of course, Navalor just holding up on the rooftop. I think that is such a beautiful off-angle approach, and so far it's looking to pay off quite well. They've already been able to find quite a bit of damage now leading up into Goa. Yeah, and he has taken such a hit. Ela fica base, pode subir um pouco por causa da água, não? Mano, tudo vai ser definido agora na segunda safe. Na segunda safe já dá pra gente ter uma base onde ela vai fechar ali, hein? Se ela vai tirar um pouco de água, se ela vai permanecer na água. Se ela permanecer na água, a tendência dela é tirar da água somente em terceira, quarta safe, velho. Hi, Jenna, how are you? Boa tarde, Coruja. Tamo junto, meu mano Lélio. Como é que você tá? Quando acabar esse campo, vocês já voltam para o Brasil? A gente volta agora na segunda-feira pro Brasil. Boa tarde, meu mano Aldinho. Só vamos, tropinha. Let's go. Oh, and the nade finds it. That is Navalo claiming the life
of the final slime contender. And of course, they are sitting with all 3 eliminations under their belt. Cara, literalmente eu não entendo. And, you know, we Tipo were assim, talking about what could change the tides earlier, DK, but if os there caras had ever contestam, been a theme, né? Sendo que é uma cidade grande daria para dividir tecnicamente. Aí uma equipe morre toda, outra equipe sai prejudicada e ninguém dá o braço a torcer, velho. Game Lord é uma equipe forte, é uma equipe PMGC, é uma equipe que teria literalmente tudo para estar brigando, né, no topo da tabela lá em cima pelo título. E o que atrapalhou eles foi exatamente todas essas contestações que eles tiveram contra a Slime, velho. E mesmo assim eles não deram o braço a torcer, se mantiveram no mesmo spot, né, no mesmo lado ali de Poliana. Não resolveram não splitar mais tanto. E eu juro pra vocês que eu não entendo por quê, velho. A RR já tá adiantando. A Gold tá indo, foi pro spot secundário deles. I'm fine, what about you? I am fine. Part of the excitement. Hot Drop é... Cara, na verdade sim, Hot Drop, né, ele é mais pra medir a febre ali nessa situação. Mas quando você vê que tá prejudicando demais, alguma coisa precisa ser feita, alguma coisa precisa ser mudada. Entende? Agora, por exemplo, a Slime já morreu. GLD... Só tem 2. Os caras vão ter que segurar em duo o endgame todo, sendo que eles sabem que o endgame é apertado. Ó, a Virtus Power passou e já tá fazendo o gatekeeping lá na ponte, lá, ó. Tá fazendo marcação. A Gold vai marcar outra ponte. Cara, os caras já cercaram a base, velho. A Mad optou por um spot secundário. A Mad foi a única equipe que mudou, cara. Mad mudou pra Primorsk, bem provável que eles vão fazer a travessia de barco pra chegar atrás da base. Último dia hoje, não, meu mano William. É hoje e tem mais 2 dias. Yeah, well, you know, that's the beauty about meta. It always changes as you know, the players discover new ways to get absolutely cracked and just find even more eliminations along the way. But what I just noticed is that we did see the players here from Virtus Pro actually coming in, or sorry, Avalanche, coming in with a little bit more of a northern rotation. Já cheguei. Saludos, manito. Saludos, manito. Como está? And they backed out, moving away from Virtus Pro, which kind of changes up the whole anticipation. Let's go, mano. This military island. So the first line of defense obviously is going to be the players coming through. Did I say? Yeah, well, yeah, it is going to be Avalanche. I just thought I called Alpha 7 Avalanche again, but turns out I didn't. Vão perder o carnaval, cara. Eu particularmente não gosto de carnaval, velho. Não gosto. Pra mim, assim, gosto é gosto, né? Não tenho nada contra. Mas pra mim o carnaval não precisava existir, não. Literalmente não gosto, sou muito caseiro, cara. Tipo assim, não gosto de balada, festas, coisas assim. Yeah, and speaking of Alpha 7, you know, they're not too far off from the opposition beneath them in Excuse Me. Que arma nova é essa? Essa é uma arma nova de 762, meu querido. Looks like Alpha 7 is going to be working on a... Ela é basicamente como se fosse uma Scarelli de 762. É parecido. O recuo dela é muito bom de controlar, cara. A Virtus Power já tá marcando. Cara, literalmente a Virtus Power tá marcando a ponte e tá marcando a entrada de barco, que é o único lugar que tem pra chegar ali em novo. Se alguma equipe forçar a entrada deles na ponte, eles passam, velho. Se alguma equipe forçar pra jogar na ponte, por exemplo, vai um por cada lado da ponte ali pelas escadinhas laterais e joga, né, dois dentro de um carro só, cara, facinho, eles abrem nocaute ali em cima, na Virtus Power, eles devem estar no triplex, o que é bem provável. Abre nocaute ali e os caras vão se lascar, literalmente. Porque até o cara de novo chegar ali pra conseguir dar cover pela montanha, vai demorar uns 20 segundos, que é o necessário pros caras atravessar. They'll soon come to know that Avalanche have actually taken quite a bit of a spread.
Tabela, meu querido, nós estamos em 7º lugar, meu mano. Estamos a 32 pontos do primeiro. São 12 quedas pra gente recuperar. MUERTE and UOL facing off here as we speak, as Inoshi utilizes that Honey Basher, firing uphill, quickly switching over to the DP. Oh my gosh, Malloy taking quite a hit, reduced down to half of his overall health. And boom. Yep. Quick work. Yeah, big boom. That's what we want to see. Oh, and up comes the clutch. That was Game Lord. Am I right? Let's see. I think it was Robs. Yes, Robs coming in to steal the final Elam, taking down Malloy. But up comes a very hungry and eager Robs now, looking to close it off. Will they be able to pull it out of the hat? Yes, and does find one, and that's Unicorns right out of Dodge. Wow, talk about an all-out bloodbath aggressor. Robs fears no man here, and I can understand why. When you've got the comfort of that DBS, boy, and this guy knows how to really use it, even from a distance. I'm surprised at the damage that it did with that kind of spray. But wow, caraca, smelling the blood in the water and coming. Game Lord tá that little third-party attack. Botando firme nos carindu, hein? Ave Maria. I mean, it's impressive whichever way you look at it, but speaking about it being impressive, that zone also now just... Cara, o Hobbs joga bem, velho. Dito que se eles conseguirem passar pra base, eles vão conseguir chegar no end. Se eles conseguirem passar pra base, né? Cadê a gente que eu não vejo? Cadê a gente que eu não vejo? Os moleques estão rotando? Cadê? Não, a gente já tá lá em ferry. GG. Sei não, essa sei tá duvidosa, hein? Secou bastante água. Sei não. Essa safe é no meio de base ali, velho. O problema é esses... Ó, falei pra vocês que a média pegar um barco ia sair lá na parte traseira da base lá, ó. Rotação deles que eles fizeram na PMGC de 2021, cara. Agora é que a galera toda vai começar a tentar forçar a travessia, quer ver? Because as we did see, the zone has moved away, so all the teams, especially focused on this western side now, looking to get themselves securely across onto that southern island. But Gazik also going to be one of those teams to bring in a potential bit of an upset here, as we know they're also still trying to play for as much positional play and points as they can find. Oh, but here we go. Will Unicorn get it again? The shoddy metal coming out this time being the S12K, not exactly isso? But the little brother. Let's see if those time da Kazik já cercou full, doido. Elimination under the belt. Oh, a little bit of cat and mouse game now coming on. Let's see. Impressionante como os times europeus trabalham flanco, velho. Two players up. Come on, catch it. Oh, missed the hit. What? Oh! Bora, galerinha. Unfortunately, that was just a tough go for Unicorn. Bora, essa 12 dói, velho. It's still maybe not quite as much of a dói, up close as a DBS, but it is a shotgun nonetheless. And I think that was a real possibility for him to come out of that altercation victorious. It just didn't work out that way. Sambinha! You could almost say that was a bit of an rapaziadinha. Experience that they just had there. Olha, repara, galera. Excuse me. Also not going to try and capitalize. Cara, literalmente, velho. Aqui a galera da Europa é muito agressiva. Vocês reparem que tinha um time, né, rotando pelas nossas costas. A gente deu bala. A Kazik viu lá de cima, deu bala no Cocarrilho, já aproveitou pra jogar. Agora já chegou outro time. Quem tava lá embaixo, que a gente ia trocar bala, era a Excuse Me. Do nada a Kazik veio. Aí agora... A Gold, meu Jesus. And Furia did not waste a moment, but he did not shoot too early either. Oh, but unfortunately, when he did shoot, it was putting out his location, and A7 knows how to retaliate onto that. Well, that is gonna bem provável que eles não pegaram a informação que tinha gente lá em cima, não, velho. Gold tá na ponte, agora vai jogar mais um time, quer ver? AR. I like this AR. Olha, Gold, velho. Yes, sir. It could be a 2-2 split. Could be exactly what they need. Yeah, it could. I mean, but they're gonna have to really pull a hand. Literalmente, cara. So let's see where it goes. Literalmente. A little bit closer. Boa, Revo. I mean,
Alpha 7 Olha só, already mano. having a really good spread. That Nate now seals a bit of a Ao invés de os caras tentar forçar uma progressão em um lugar que dê, né, saída pra eles conseguirem a travessia, não. Olha isso, os caras já jogaram foi logo em cima, filho. Remember, Goat is holding all the way on that southern edge, so wherever Alpha 7 moves, they could still be facing quite a bit of a pincer play. Ó, repara no flanco dos caras. It's almost like a Mortal Kombat boss level, you know? Even though you're facing the, the semi-boss right Repara no now, flanco dos caras. you know what's on the other side of that bridge. You still got another opponent waiting. Well, here we see Trix. I almost thought that first nade of his was gonna hit all three. Esse só fazendo granada, hein? I think it's. Ó, já pegar a informação que tem cara lá em cima. The opposite happened. A little bit of Trix facing more Third party tá sinistro, hein, galera? Such a huge hit there, but luckily able to heal up before any more damage was done there. And it's gonna be now or never, right? Esse subiu o story Yeah, deu. they're gonna have to make that really difficult decision, but it does seem like they still have a bit of an opportunity towards that. E aí, dona Maggie, tudo bem? Como é que você tá? Here for ARR. Excuse me, also still have a very viable play to make, but I'm not quite sure what their approach here will be. Again, looking at Goat. Nossa, olha o tanto de gente na ponte da esquerda, doido. Agora é a Avalanche que tá fazendo gatekeep no início da ponte, velho. Enquanto a VP já adiantou, velho. Já dominou a montanha lá em cima do observatório. I don't see a lot of possibility of them letting. A Watchparty tem um pouco mais de delay, velho. Amanhã vai ter campo de novo? Vai ter sim, Jess. Muito frio aí, tá? É doido. Tá frio demais. Olha, velho. Que isso, mano. Que safezinha. Literalmente, a pior safe que poderia fechar desse lado, velho. Quando tem safe em ponte, que a ponte fica safe, cara, é horrível. E ó, repara que a Gold não vai sair daí. Pelo menos eu acho que não vai sair todo mundo até eles limparem a gente, velho. Porque eles têm informação que a gente tá vindo. Ó, os moleques já pegaram a informação da Gold. E a Gold não vai sair, cara. Os caras têm full progressão limpa pra ganhar altura ali em cima da média. E eles vão ficar marcando. Literalmente. Agora que na Europa já não tá mais tão frio. Ave Maria, Larissa. Tá, é doida. De dia hoje aqui fez calor, realmente. Mas agora à noite tá esfriando. E excuse me, vão trocar agora. Daqui a pouquinho vocês vão ver, galerinha. Um monte de gente jogada na água, ó. Sentido novo. And so they really just have the altercation ready and awaiting them in front of them. They're going to have to take this fight. Yeah, of course we do see ARR also now rushing up on towards Dagestan. Cara, Gold tem full, velho, full progressão, mano. That is what Dagestan is going to be receiving by the bucket loads here. As that send. Por que é que esses caras literalmente não saem daí e vão pra safe, velho? Não tem ninguém atrasando eles, ninguém. A maior parte do fluxo tá em cima. Well, not defend it, but rather reclaim it, as Dagestan are being put on the back foot, and this is quite the bit of aggression that we see come through now. Excuse me, preferiu subir e passar pela altura lá em cima, velho, pra descer bem provavelmente ali nas costas da Avalanche ali, ó. Na parte das casinhas conjugadas. A RR já encontrou outra treta. Yeah, here we go. Come on, Beck. Beck trying to bring in the back up. Cê tá doido. Will it be sufficient? I mean, Habez now having to dance Contra around Dages the block as the send comes through. Oh, unfortunately, can't really contend. Ave Maria, estou jogando. Coming through here, but fortunately, Beck has one in tail. Companheiro travando o outro na escada. Utilities now starting to fly on in. Quick confirmation comes through as well, and this is going to be Tá frio demais. for full on showing of aggression. The first one falls. Now Beck holding on for dear life. Will he be able to get this the top floor cleared up? As the attic is where the action's at now. Well, you know, you gotta say, how well handled for being pushed up on in a 1v3 scenario. That first knock, and now it's Adira to soon to follow the Honey Badger. Quem tá primeiro na tabela? De morte, meu mano. Down like a hardcore parkour ninja. MR. And he's cooking up a utility, making it rain a little bit of hellfire. Can he do it?
Well, let's see. Oh, Limbo Boom gets a little bit of that hurt getting sent in their direction. But now to add on top of that, the blue zone comes swinging on through. And this is the opportunity now for Beck to get that confirmation dialed in. O maluco só acerta a capa, mano. O spray aqui da galera na Europa é violento, tá? Oh, they don't survive. Os moleques mesmo so falaram. close to getting the wipe in, and will he survive it himself? Because now, as I mentioned, blue zone is going to be a major concern at this point. There's going to be a little bit of cat and mouse yet again in and around the building. And warehouse down goes Beck, and the clutch comes through as Limbo. Cara, o problema é que se os moleques ainda tiverem no gás, a gente não tem carro pra rotar, velho. Vai atrasar demais. Quem tá do lado da base já tá tranquilo, velho. Tá tudo posicionado. Bem provável que a safe feche pra lá ainda. Ultimately, I think he's even going to try to stick a revive in there. I'm not sure if that's going to work, but regardless. Mesma coisa, mano. What a nice performance on ARR's end either way. Yep. Oh, valiant effort indeed, but now it is going to be Furia coming through. Os caras nem mina tem pra dar bala de longe, que bem provavelmente que a Red Dot não vai renderizar tão bem assim, e os caras estão lá marcando. Necessary connections. Unfortunately, there's nothing to be received up top. Will it make it down the staircase? That could be the trick shot for 2023 so far. Not just yet, but olha, velho. Os caras aproveitam demais, mano. Os caras são muito oportunistas, literalmente. Vocês perceberam a DG trocando? E agora já chegou um duo pra bater. Honestly, when you are a two-piece, you're left here with a decision. Do we operate as a singular unit, or do we kind of divide up our numbers and give ourselves highest probability of survival? You know, it all varies on a context, case by case basis. But in this case, I kind of agree with what Excuse Me's doing here. I think. Wow. Furia just hitting that one out of the park. I mean, what a beautiful play on strategy that was. But now comes the hard work. Right? Excuse Me now needs to get themselves repositioned back into the safety of zone. Meanwhile, it is going to be Game Lord also now facing a few of their own challenges. Esse moleque da Excuse Me agora jogou fino, hein? Abriu um pré-fire na janela. A 7 entrou na safe. Graças a Deus a Gold saiu, hein? A gente tá entrando embaixo da Mad. Bem no observatório nas negativas, velho. Se a gente segurar agora, toda essa galera de cima vai trocar, bem provavelmente, cara. Que agora a Gold vai ter que trocar com alguém, vai trocar com a Avalanche, tá? Pra entrar na safe. A gente parou embaixo da Mad, velho. O lugar é horrível. But now turns to Proxy, Endorphin, and Alf. Are they going to be able to clutch this one out? I mean, one nade could seal the fate. Tem espaço pra entrar não, velho. E geralmente quando não se tem espaço pra entrar, você precisa criar espaço, né? They pull on up, and that is Avalanche right out of dodge. Now, mas aí é difícil, hein? Ave Maria. Galera toda de cima, se os moleques segurar, velho, se segurar os dois que estão em pé ainda, essa galera toda de cima vai trocar agora pra entrar na safe. Porque pra eles passar a rua, a Mad vai ter visão full deles. É assim como a VP. NEXUS really capitalizing that third party well. You know, they don't have a lot of kills on the board yet, but they are making good use of it when they put themselves in those opportunities here. However, it's still Ray is still up and about. AUF, Ray, and Endorphin continue as a three-piece here. It's still very much in the running, especially if Endorphin sacrifices himself here as that outlier. Joga mapa stream não. Esse campeonato tem mapa stream não. It's going to be Doran now potentially experiencing a lot of those endorphins here as the Nexus trocando com a Gold. And they cleared out the building pretty much aside from Furia. Oh, effortless claps coming in as Exo Machina. Gold tem espaço para trabalhar e para limpar o time, velho. Ave Maria. Signed, sealed and delivered. But with that, we're down to 7 remaining teams, right? That is all we have left in this lobby, and it is looking são 8 equipes, velho. Em quinta pra sexta safe, você tá doido. Western side, Game Lord Robs, they're now going to be completely and utterly enveloped by the blue zone.
as it doesn't waste a single moment. It just Os moleques tentando rushes encontrar on espaço pra forward. trabalhar, velho. But Alpha 7, look at this opportunity they have, right? They got a 2-piece now just playing over on towards the western side and potentially trying to maybe O problema é que se o Mafioso abre pra essa negativa aqui embaixo, velho, ele vai tomar full da média lá em cima, mano. You know, 1-1 splits are probably the most difficult to splits in my opinion, but I think in this situation, come this in-game position, Temos aqui dois tipos de problemas. Se ele sai daqui de onde ele tá e joga com Senna, a Gold tem espaço pra trabalhar full subindo a altura. Ela tá sozinha do outro lado, vai ter visão full dos meninos. E se ele joga na frente pra segurar a Gold, ele vai provavelmente tomar da Mad lá em cima. Negativa é ruim de jogo, por isso mesmo que eu falei, porque eu recordei da PMGC. Até que aqui nessa história de GGC fechou neles, velho. Só segurar, mano. Ó, mano, olha a VP lá em cima, velho. Tem visão full da galera saindo agora. Tem um cara da Game Lords rodando kit. Utilizing a high ground advantage here, but that advantage is only going to be afforded to him for just a few brief short moments. É aquela palavra que eu falei pra vocês já hoje, velho. Agora a Gold vai querer dominar a altura lá em cima, quer ver? Outtaking the fire from above, from what I believe was that ARR. Yes, it was. Oof, it's going to be a tough rotation, DK. Now the pressure is on. It's going to be MADBULLS still rocking their full 3-piece that they joined with. They do spot Mafioso just riding the ridge. But of course, they're not the only team in the vicinity. We also have the GOATs now facing off as NEXUS. O padrão de safe do jogo muda com o tempo, sim. Sempre atualizam os metas da safe. A big line of aggression here. Managing to find quite a few knocks. Quickly just trying to bring Endorphin back into the swing. And they still have Ray left to bring in that extra little bit of surprise. Yeah, mas entrou em 3 também, velho. Mano, lá em cima, lá de cima, é pra VP ter visão da média aqui embaixo, velho. Os caras não estão dando bala por quê? Now, bringing them up to 6 kills, he is responsible. Boa, se mata. I mean, pretty good effort on his end. And they're still going to continue on as a 3-piece at this end game, and with numbers being fairly strong, I think they got a good shot. I mean, if the going is good, you might as well get going. So let's see where that one will take them up next. It is, of course, NEXUS now. Exatamente o jogo que eu falei, hein? Vão querer dominar a altura, quer ver? Não, ainda bem que não. Só pegaram a bordinha da zona. Well, no, never mind. That was Flyke who got taken on down, but the MADBULLS now trying to defend their honor here. Yeah, I mean, Frozen and Talika can, you know, esse time da Mad vem forte pra PMGC esse ano. Eu também acredito que vem, hein? Virtus Pro's purple. That's going to leave single as the single hope for them. But I was just going to say, you know, that they haven't been overly aggressive this match, but they have been securing placement here, and you can tell they're bem provável que não vai querer entregar altura, então ela não vai limpar pelos meninos. And then maybe utilize that late game aggression. Here comes Talika doing bem provável que a Mad vai limpar pela direita, velho, porque ela vai aproveitar essa treta aí, ó, quer ver? Quick knock. Oh no, Purple comes spearing over the ridge, already super low on that. Tem mais jogadores agora, acho que é a Gold, que tá com 3, Mad já perdeu 1, vai aproveitar a treta aí agora pra fazer progressão. Maria, esse cara da VP saiu jogando. Ave Maria. Tá pega, granadinha braba, hein? Them having full possession of it. Pegou. Yeah, and look, pressure on the MADBULLS. What a split-second reaction time by Frozen. A drop prone shot in retaliation to take him down. He really did not have time on his side. I was just going to say, MADBULLS sticking that revive was essentially putting them at another risk. Another looming threat, the dead zone. And boy, oh boy, that split-second reaction time by Frozen. Well, ultimately, it didn't get them through into zone just yet. But wow, moleques tão quietinho, tão quietinho. Performance and reaction time. Yeah, it was pretty crazy, you gotta say. Gold já coletou informação do mafioso custando a negativa deles, velho. Sitting there with 8 elims up, but look at that, it's gonna be Marioso. Now pushing up the side, Frozen, a great opportunity. Frozen caiu? Não, Frozen tá rodando kit, velho, dentro do gás. Almost gets Alf. Oh, but they don't make it out in one piece. Now it is going to come down to GOAT and Alpha. Senna pegou outro da Nexus, pegou o último da Nexus. Senna solo on that health bar. The full on set boa, comes through.
And that is the chicken going straight to gold. What a way to clutch it out. Roubou Chicken, kill. of course, the victory Não, stays não, in the véi. barn. Yeah, but GG. I mean, honestly, Agora o Gold vai aproveitar, sabe que é só o cenário? very well deserved, but also Sabe que é só o pretty cenário, neat win velho? here. Goat is doing, pretty darn well, all things considered. I believe that he Cara held, do in the céu, top velho. O 5 que esse cara da overall, Mad eighth, fez, fourth place. mano? And so this GG, is top sitting in right now with 2. Deu 11 6, kills on the 10, board 11 and a pontinhos, first galerinha. place Bora, finish. boa Add play. those placement points onto it. It is Em compensação do que a gente absolutely tava na gonna primeira help semana, the middle, GG play, hein? especially considering Moleque they were segurando only demais. 2 points Safe behind base, MADBULLS and sendo 3 marcado o points tempo behind inteiro Exclusive here. So I think na it could ponte. even, Trocamos com 3 times rotacionando. potentially be Conseguimos enough passar. to Tomamos gás. Perdemos maybe move veículo. them up to Top the 2. third position or second Tá position. é Who doido. knows? Yeah, I mean, the upset could definitely happen, but we'll have to wait to find out whether or not upsets are going to be on Simple. the menu here for today, as we still have to Tem delay aqui see por causa da Watchparty, what velho. all the teams have done, how many points they were able to secure, and of course then how that impacts our Boa noite, dona overall Francine. Tudo scoring. bem? As we take a look at it, it's going to be GOAT, as you've mentioned already, coming through with that winner chicken Ave dinner, Maria. doing so in pure fashion. 11 eliminations strong. Alpha 7 tables, then securing themselves with 3 eliminations, as well as Nexus all the way in 4th. Virtus Pro also sitting on that 3 train. The players there from Game Lord managing to pick up 7 elims, 5 of which we saw coming through. Véi, você tá doido, bicho. Only with 1 elim all the way back in 7th place. Peraí, só fazer um trem aqui. Getting sent back with 2. Peraí, deixa eu só coisar um trem aqui. Aí, GG. Up 4. The players there from ARR also then sitting on 4 eliminations. The KZIC team getting sent back in 12th place. Unicorns of Love getting sent back with 3 elims. Then MUERTE picking up 2. And of course, Slime 4KT, our first team back in the lobby, but at least doing so with their 2 eliminations under the belt. Yeah, Vamos, tropinha. Vamos que dá, vamos que dá, vamos que dá. 1 of 4 here, and at least the participants can say, even if the first Erangel doesn't go as you'd hoped, you get another shot. When you end the day. But now we've seen our participants in the first map ever, but what about when we take things to that wide, open, arid region, DK? Yeah, that is what's going to be on the table. As we know, we are going to be jumping into our second map of the day very, very soon. But in order for us to be able to do exactly that, of course, we are going to have to take a quick jump to head back into the lobby to get everything locked and loaded and ready to go. So meanwhile, we'll wait for our second match to get underway. We'll see you guys right back after the break. So be sure to stay tuned, and we'll be back in a short little minute. Só vamos, galerinha. Vamos, vamos e vamos. Acho que agora consegui tirar o delay aqui. De boa. Vamos ver. Próximo mapinha. Miramarzinho, galerinha. Miramar. Vamos ver. Eita, são screens normais ou torneio? É um torneio, maninho. Es un torneo, manito. Estamos en las finales. Esta es la última semana. Só vamos, galerinha. Mano, o jogo aqui da Europa é totalmente diferente, cara. Totalmente diferente, vocês não fazem ideia, não. Endgame é muito apertado. Muita trocação. Eles utilizam muito 2 flancos toda vez pra cercar literalmente as equipes. Eles aproveitam muito third party, não tem medo de trocação, eles contestam mesmo, eles não givam de spot, tá? Independente de qual seja a equipe, eles não givam. Então o jogo daqui é totalmente diferente, cara. Você é doido. Cara, essa hora aí eu acho que pra mim deu mais no coração, hein? Essa hora que a Excuse Me tava dando bala nos meninos lá embaixo. Nó, tá doido, gelou tudo. Esses meninos entraram na sala.
Só ver se eles entraram na sala que tá GG. Boa tarde, como estamos? Acabamos de pegar no top 2 com 5 kills, meu querido. Primeira quedinha do dia. Só manter essa constância, porque se eu não me engano, a MUERTE caiu cedo nessa queda, cara. Se eu não me engano, a MUERTE caiu cedo. E agora pensa que o spot deles, né, primário, é base militar. E os caras, a rota passou pra base militar, os caras preferiram esticar pra prisão e se lascaram rotacionando pra entrar. Ave Maria, eu juro pra vocês que eu chorava, sabendo que meu spot é base. A safe fechou na base. Eu estou líder de um campeonato. E agora morri cedo por causa dessa decisão. Esse Frozen é o da nova? Não, mano. Lógico que não. Frozen tá jogando na nova. China. Tá mais agora que já começou a PEL, né? Como está a tabela geral? Já sai, meu mano. Deixa eu ver aqui o que eles mandaram, velho. Bora pra segunda quedinha. Bora pra segunda quedinha. Porque a 7 saiu de uma screen? Como assim? Aqui? Ah, hoje à tarde, velho. Se for da que a gente tava jogando hoje à tarde, é porque a gente tinha muito lag, porque as salas, elas foram criadas em uma outra região, né, por conta de alguns times da Rússia. E aí a sala tava com muito lag, a gente tava com 120, 130 de ping. E aí a gente resolveu sair e jogar outra screen. Tem 3 Frozen, da NEXUS, da nova e o que era da Pride foi pra MADBULLS. Exato, meu mano. Esse tá sabendo, hein? Esse tá por dentro. A 7 poderia ter um time bem para campeonato de comunidade, tipo um time de base, mas não tem sentido, tipo, separar, entendeu? Porque campeonato de comunidade serve pra gente treinar também. Porque a maior parte dos campeonatos de comunidade tem time PMPL jogando, entende? Só vamos, galerinha, só vamos, só vamos, só vamos. Cara, agora a gente deve estar jogando, acho que com 40, 30 de ping, mais ou menos. Eu espero, né? Não sei como é que os moleques estão lá, porque eles estão em outro quarto. Mas eu acho que é basicamente isso, velho. Esse break deles é muito demorado, velho. Ave Maria, eu já tô. Vou ficar sem unha, daqui a pouco começar a roer a unha aqui. Já podia acabar uma queda, já podia entrar um narrador falando, mostrando já a tabela, sei lá, passando um vídeo, qualquer outra coisa, mas esse break deles demora, velho. Em que lugar a 7 ficou nessa queda? A gente ficou no top 2 com 5 kills, meu querido. Top 2, 5 kills, deu 11 pontos. Vamos ver quantos pontos a The Morte fez, velho. Mas se eu não estou enganado, eles fizeram só 2 kills. Se eu não estou enganado, só não lembro se foi só isso. Eu falo, tipo, dar uma oportunidade para players novos, que é o mesmo se tornar pro players. Você diz, então, tecnicamente uma 7 Academy, né? Nós já tivemos uma 7 Academy. Mas ela se desfez. E concordo com você, velho.
Acho que muita equipe, na verdade, né, ela poderia disponibilizar essas academies para quem quer se tornar um dia jogador profissional. Tipo, igual uma escolinha de futebol, sabe? Você vai pra escolinha de futebol e tal, aí se destaca na escolinha, na categoria de base e sobe pro profissional. Entende? Acho que isso seria legal. Tem bastante time da Europa aqui que faz isso, cara. Bastante time da Europa aqui que faz isso. E na Europa, na verdade, eles levam tudo muito a sério, cara. Tudo muito, muito, muito a sério. Mas pra esse cenário deveria ser bem maior, não? Concordo. Aqui na Europa, na verdade, assim, eles dão muito valor, né, para essa parte profissional, como eu falei, tava falando para vocês. Eles levam tudo muito a sério, muito, 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 muito a sério, assim, eu digo ao nível extremo, sabe? Screen, cara, pode ser a pior screen do mundo. Os caras jogam literalmente para ganhar. Pode, sei lá, não tá valendo nada, pode estar valendo 50 centavos, velho. Os caras jogam para ganhar. Eles dão muito valor também para campeonatos femininos e campeonatos de categoria de base, como vocês falaram, né? Que seriam campeonatos de comunidade. E eles têm, várias equipes aqui têm suas próprias categorias de base, no caso, que formam jogadores, tecnicamente, para o profissional, né? E eles têm aqui bastante, assim, digamos, rivalidade dentro de campo, porque fora de campo, cara, todo mundo é muito, muito tranquilo. Um ajuda muito o outro. Percebi bastante isso estando aqui, na verdade, né? Boa tarde, chegando agora. Como estamos? Nós pegamos top 2 nessa queda. Top 2 agora nessa queda, Sarinha. Com 5 kills. Véi, tô falando pra vocês, véi. Nunca mais acabou o break. Espera, espera. Calma, respira. Vê, Maria. Minhas mãos estão congelando. Olá, mano. Tô escutando o tiro do lobby já, hein? Véi, tô com quanto por cento de bateria? 6%. What's up, guys? Welcome Aí, back. We're getting GG. ready to hop into match number 2. Of course, we are going to be jumping into the very luscious desert. Right, I know those Oli! two words don't Como está, necessarily always go Dudi? together, but you know what? It is going to be pretty lush with Me action olvidé and de su excitement. nombre, But perdóname. that also then means we need to Todo take a quick look tranqui? and see what our Listo? scores are coming in Vamos ver. to the second match. Damos 11 pontos. Gold fez 21. With 21 points. Cadê? Thanks to that Aí, ó, glorious falei, win. Demorte pegou suas Chicken duas kills. over team. Eu tinha visto no kill feed, velho. GGzada. And MADBULLS following suit. Que intervalo é esse? Dá pra jogar uma partida enquanto eles estão no intervalo. Atrapalha jogar no frio? Cara, se não tiver um aquecedor pra esquentar as mãos, possível, velho. Literalmente. Eu tô com duas luvas, tô com negócio de colocar aqui no pescoço, tô de touca, tô com frio. Meus dedos estão tudo gelado, velho. MADBULLS trailing Game Lord by only 1 point, and same can be said. Nexus only 1 point behind the MADBULLS. Virtus Pro only 1 point behind Nexus. Then we got ARR and Dagestan tied at 4. Unicorns and tied at 3. It's going to be pretty thick action. Yeah, I mean, if you blink, you're gonna miss Vamos ver. it. We don't want to miss the flight past. So here we are. Of course, we are going to be starting Passou a on the tabela geral, western véi. side, heading straight across towards Como Impala. assim? So, a relatively centered up flight Passou só a path, tabela da queda. having some pretty decent access to a majority of their preferred drop locations. But as we know, sometimes they like to change things up ever so slightly. You know, keep those surprises. A DMR tá querendo tomar um carro nosso, velho. Oxi. Everybody essentially on their toes. I'm so glad that you gave this flight path fácil, credit here. A lot of times. Mano, os caras caíram nos 4 pontos de carro, mano. Ó, literalmente. Agora esse que caiu perto de Alposto tomou um carro nosso. It's splitting just 2 channels of cities here, and this divides that perfectly in half. We are Vai sair, vai lutear Monte Novo.
towards the O outro já eastern pegou o carro front embaixo here, também. just even further Vamos ver, off alguém from mudou those de, rails, alguém mudou de around the spot? Impala area, we're DMR getting tá Nexus, certo, Virtus Gold Pro, vai pra Doom, Vale all Del building Mar, around the same region. We MADBULLS might get some Paraíso, action, Nexus vai maybe not. Impala. Already, we can see A UOL tá usando the como likes of secundário. Dagestan. Não, They're jumping northbound por que alongside a UOL tá usando ARR. Minas? Minas não, La Bendita. Did amount. Spot deles é The thing Fumaceira. about Miramar. Yeah, the thing Mudaram? about Pode ser que Miramar. sim. As Também me close as these arrependeria se participants fosse look eles. to one another. Ooh, well, we do have something here on our hands right now. It's Dom vai ficar lá pra cima. thick of it with the likes of Kazakh team. Yeah, I gotta say, I Desde like Senta that zone vai trocar though, com? but yes, Miramar needs to come with a disclaimer. Não, desde não era pra trocar não. A Slime 4K vai, Slime 4K vai subir para tratamento de água. Virtus vai pra Zahar. Bem distribuídas as equipes em cima, véi. A RR trocou de spot. A RR foi pra Hacienda. Não, minto. É, mudou sim, estão ali. Agora que eu vi eles. Eles não conseguiram esticar pra Cruz del Vale, não. Não, só pegaram o carro. Mano, os caras caíram dentro de Hacienda pra pegar carro e vazar pra Cruz del Vale, velho. You know, both Doom and Virtus Hayes potentially looking like they have the plan for this northbound wide angle. Aqui usamos cooler ou ventilador, aí usa um secador. Ai, ai. Os quartos não são climatizados? Tem aquecedor sim, Larissa. Graças a Deus. É porque aqui eu estou num quarto onde não tem, e nós não estamos em um hotel. Yep, and that's what we want to see. A Zik contestando a Excuse Me. Limited access coming through for our teams, but speaking about limited access, that is definitely not what Excuse Me and Kazik are experiencing. Só vamos. Both teams just holding on to a little bit of a standoff, each appreciating their building, taking it in with all its magnificence and glory that it has. I mean, even gente tem que looking super excited. Like, oh wait, there's another. Tem que só prestar atenção no time da rotação da MUERTE, velho. Da DMR ali, pra prestar, ver se eles não vão querer ficar marcando a gente no morro de novo, não. Porque eles fizeram isso vez passada. Just waiting for something to happen, but he's gonna have to be a little bit. RUYA não entrou pra jogar essa queda, hein? Excuse me, is in such close proximity that só 15 times, era pra ter 16, então RUYA não entrou jogar. It could be heard pretty easily, and if they anticipate him coming downstairs, maybe they'll catch him off guard one of these go-arounds. Well, we'll find out soon enough, of course. Now, speaking about basking in what the terrain has to offer, we've got Bisk also now making their way on through here for the side of 4KT and. Esse é o meu, eles estão jogando com complete no campeonato, velho. Assim, entregue. Which I also don't think is too bad of a spot to be in. I mean, you know, you've got a bit of an opportunity here. It all comes down to de bateria. how you're gonna look to rotate 5%, acho que vou ter que botar pra carregar. So maybe we could see a little bit of a more western focus rotation coming through as we colocar pra carregar ali, galerinha, rapidão. Um minutinho. Yeah, you know, it basically completely counteracting what I have said previously here, but the way the northern half of zone was so congested just a few moments ago, but now we're starting to see little breaking points here and little routeways here that ARR or Doom could maybe utilize for a southbound migration into zone. But regardless, there is a little love triangle here between Game Lord, Dagestan, and the likes of Slime that could really be a potential problem if someone does decide to rotate in on either side of them. They have high ground. They're likely going to be, in an altercation as is. But if ARR or VP do try to work their way in, they're going to be in fairly open field. Yeah, I mean, they can be out there fielding all day, but who you can't really do that, of course, is still going to be the players here. Excuse me, who are just making their way around, looking for a little bit of an opportunity here. But they're not entirely alone. We did see a little bit of company just held up. Salve pra Manaus, galerinha. That, of course, para todos os manauaras. Team, who've just been keeping it super quiet. So quiet. É assim que fala, né? Manauara, não sei. Não for, me corrijam. They're starting to explore the area, looking in as many, crooks and whatever they can find. Puxa mais pra perto aqui. Make sure that they've got some decent loot once this altercation eventually goes somewhere.
Ó, vamos, galerinha. What sticks out to me about this, DK, is, excuse me, definitely playing with a little bit more reservation here on Miramar than what we saw from Mano, ó, literalmente, velho. Os caras jogam muito bem com o flanco. in Repara um em cada Arendelle, ponto da especially from cidade, the ó. likes of Furia, and I think that it's appropriate in this case. We see it and we say it time and time again that these maps are so different geographically. Os caras já cercaram o spot, velho. Kazik tá preso nos prédios vermelhos. Tem um cara cercando a ponta lá em cima, que tem full visão das casinhas embaixo, nas casas azul. Esse cara aqui do cassino tem full visão dos caras, se os caras pularem e tentarem fazer a travessia da rua. E tem 2 nos prédios pra dar bala. Tá, é doido. Um salve pra Taubaté, galerinha. Um salve para o pessoal de Taubaté. Tamo junto. Abre o mapa, cara. Chega de ver essa treta de duro, pelo amor de Deus. Quero ver rotações, quero ver como estamos aí. Agora o cara abre no canto da tela ali. A gente desceu lá por baixo, velho. GG rotação. O Chumaceiro tá livre? Tem a Gold que ainda não saiu do spot. A gente vai adiantar à frente deles. Bem provável que se a CFDC eles rotem pela rua embaixo, se eles subirem, eles vão tentar subir sentido ladrilheira. MUERTE tá ali ainda. Game Lord já movimentou. As we did mention, as DK said, with the car mirrors, objects may appear. Um salve pro Maranhão também. Tamo junto. É nóis, galerinha. Cara, olha que louco o split da Team Doom, velho. Mesmo split que a gente fez na PMGC, mano. Mesmo split que a gente fez na PMGC. Toda a parte norte lá em cima. Torre Almada, Terra Bronca. Cara, a Gold viu que a gente tava rotando e quis adiantar a nossa frente, velho. Só que agora estão sem carro. Nossa rotação pra baixo pro sul sempre é boa, velho. Sempre, toda a vida. Só que a gente tem que tomar cuidado agora, mano. É fácil de tomar costas também. The bar pretty high, but they also have afforded themselves a little bit of wiggle room here, so if Erangel is to be a specialty map for them, then that doesn't mean that they need to go on the all-out offensive here on Miramar. Ave Maria, esse carro pra mim não deveria existir em Miramar não, velho. Pra mim, os carros de Erangel tinham que ir pra Miramar e os carros de Miramar tinham que ir pra Erangel. Por exemplo, esse mirado aí tinha que ir pra Erangel, velho. E aí trazer pelo menos um Jeep pra Miramar. Que não, velho, eles como não. A caminhonete explode rápido. O carro do ovo, que é a Kombi, não anda. O mirado quase não anda nas montanhas. Que é muito fácil perder ele na negativa. Vai rotar como? Miramar só é ruim de rotação, velho, justamente por causa disso, por causa dos veículos, mano. E a caminhonete, conforme tu aumenta a velocidade dela, quanto mais rápido tu tiver com a caminhonete, mais de lado ela anda. But wow, what a performance by Machine. And now at this point, they just outnumber him so much that I think he's going to weigh his options. Já pensou o monstro de Livic em Miramar? Ave Maria, pior ainda. Em termos de rotação, seria pior, né? Porque também o trem não anda. Mais devagar que não sei o quê. Mas agora, pelo terreno, por conta do tamanho dele, seria da hora. It could be just what they need. O melhor carro que tem no jogo é o bug, velho. Tem como não. I mean, who knows, right? Because this is now where the Unicorns have to play for that longevity as jogo da China, a maior parte dos times chineses todos faltam de bug, velho. If we look at what is still to come through from the zone, a gente tá embaixo. Médio vai entrar full por baixo, vai entrar sentido galpão ali subindo Los Leones, quer ver? GG, safe nossa. Split da MUERTE tá bom demais, velho. Eles têm costa, se alguém entrar no meio deles ali, eles conseguem fazer uma travessia nos caras tranquilo. Game Lord tá com uma boa posição. A Slime vai entrar reto.
Yeah, especially considering the, the standoff that Mad has vai entrar been agora nas costas da prolonging Gold, galerinha. Quer ver? excuse me, Escuta the só. opposition in Já Kazakhstan. já a Gold Could vai be começar a just a tomar costas da distraction Mad. as Zero needs to weasel his way on into a more central location here. Que é a rotação padrão deles ali pra dominar esses morros de Minas Del Vale. Os moleques adiantaram, velho. Desceram pra ladrilheira. All the while, Doom getting closer and closer to ARR. We got multiple potential altercations on the board here, and this is just stage 2. Yeah, many bogeys up ahead. That is the block now getting dealt with as Goldie locks onto the first one. Not quite sure where Doom is going to be looking to take this one as they also e assim, essa é a malandragem dos caras, velho. Agora mostrou claramente a malandragem dos caras, porque basicamente, né, esse jogo de malícia, esse jogo de malandro que a gente fala, basicamente o cara foi, olhou, nocou o cara, finalizou, meteu o pé. Tá ligado? Simples, o Cavo pegou uma kill, vai seguir a rotação dele agora, seguir o jogo dele, tranquilo. Os caras sabem a hora de chegar, sabem a hora de sair, sabem a hora de se posicionar, sabem como se posicionar, utilizam muito bem o flanco. Por isso que aqui na Europa eu digo pra vocês que o nível de jogo é muito mais alto do que o Brasil, velho. The blue zone is the pro at making things exceptionally difficult for whoever dares venture across its path, and Alpha 7 now trying to Mas agora eu acho que eu não tô vendo com delay não, cara. angle here, but we have them situated all the way down towards. Cadê meu mano João? Cadê meu mano João pra tirar o delayzinho da live? Especially now that the players from bota no 2x aí, meu querido. Vê se consegue tirar o delay da live. A galera tá falando que tá com delay. I think if Alpha 7 are able to kind of hold on to this area, they could really be sitting quite comfortably come that next shift as well. Yeah, if these splits. Nossa, mano, a Gold desceu mais ainda, hein? 1-1 splits, they're so risky in certain situations, but they can be so aí, ó, falei? Mad entrando nas costas da Gold, velho. Rotação padrão da Mad. Happy J of Day Muerte. Eles gostam de dominar essas partes de Minas Del Vale. That's going to give them the opportunity to rotate out of his line of sight. But you know what? If those shots had hit, DK, who knows what could have happened? If those few bullets had hit, I don't think De Muerte would have had time to react before the knock. Oh, but look at this bounce coming through here from Slime 4KT. We got Goa with the we'll call it a distraction, allowing Redox to pop and head in, getting the first knock, and this then opens the floodgates. As Goa now full on sends it up. And we know what Koa can do, but will Game Lord, allow that to happen as we have a beautiful response coming in. And this is where Slime now really needs to just take this altercation on many fronts. Vocês estão vendo o que agora? Eu tô vendo a trocação da Gold com a... Da Gold não, da Slime 4K com a Game Lord. Who did the majority of that damage to that drive-up, but if it was, what a recoil control, amazing spray, phenomenal aim. But talk about a second Ave Maria, granadinha. Because Koa was taken down to 10% health, but given literally no time to really just breathe and... Mano, se a Game Lord tinha carro, a salvação deles era abrir flanco aqui na negativa da direita aqui da 4KT, velho, pra pegar todos esses dois caras de costas aí, ó. He's got Bisk and Redox pushing ahead of him. But here we go. Right now, this is going to be Bisk trying to push on up. We got Spicy just up ahead. The nade could find its way on in. Ooh, a quick cancellation as Bisk now decides to rather risk it and rush. Deixar encostar, velho. But I love this approach coming through from essa faverinha é muito ruim de rushar, velho. Out of the opportunity, and I mean, Game Lord, they need to be careful here. Yeah, well, we've seen, Rob's aggressive performance in match 1. You definitely want to build on momentum. Don't let confidence become puxando já era. Play it smart. 1x1. Oh, there we go. Bisk now steps up. We got a little bit of Doom lingering in the background, but this could be it. Now Slime looks to push in. 2 goes down as Spicy just doubles it up. Oh, but there we go. Quick response comes in as Storm que ele faz a play, hein? shuts that one down right then and there. Yeah, já chegou outro time nas costas pra bater, hein? Cara, os caras não podem disputar tiro não, velho. Literalmente, pega. Looming threat. That is their opposition here in Avalanche comes swarming on them. Oh, pardon me, Doom coming swarming on them. We see Kraken just at the forefront here, and Mushel and Phantom already cooking up some utilities here. Safezinha ruim da peste. Let's see where this one goes.
whether or not we could see Slime maybe getting the upper hand, or could this be that full-on rush as Doom now looks to make a few things happen. It does seem like Doom are not too interested in getting caught up in this altercation. I mean, yes, we have Mushkalino just trying to send in a quick little bit of a cheeky nade, but the majority of the team instead trying to get themselves situated within the zone before taking on this altercation. Safezinho ali pros moleques entrar, vão ter que tomar o lugar de morte, hein? Getting a decent positioning, but I do see what you're saying. It does seem a little bit of a hesitance Pra não ficar expurgado na próxima safe. But I think that it is with a purpose here. As you can see, we got. Não reparei tão bem como tava o mapa, mas acredito que é. Cara, não morreu nenhuma equipe full ainda não, velho. Nenhuma equipe se foi full ainda, galerinha. He drives around and reunites. Estamos em terceira safe com todas as equipes vivas. Right, we're gonna steal that one. Mujolkino now popping a quick little bit of a heal up there, getting you know, some of those energy pulls secured. One thing that I am noticing though is that we still have KZ team in Excuse Me held up in Picado, right? Abre o mapa. Have really done anything. We've not seen a single elimination come through on that front, and that of course now, as we can see the feed, is going to be the players from Nexus. A Dom pegou negativo que eu falei pra Game Lord pegar já hoje, hein? I mean, you know, you got to keep it cool and calm, but for the time being, Slime not going to be backing off as they now look to still continue the defense against Doom. Yeah, sometimes it's tough to stay cool and calm in the dry, hot desert here. But Redox taking a little bit of nade damage, reduced down to 2. Você acha que esse bootcamp vai dar uma vantagem para a SET em relação às outras equipes no Brasil? Cara, com certeza, porque a gente adquiriu uma experiência que basicamente, né, nenhuma equipe teve, que é fazer esse bootcamp fora. A gente absorveu muita coisa aqui, cara. Muita coisa mesmo. E com certeza vamos colocar em prática dentro da PMPL Brasil. Só tem 15 equipes? Cara, a NEXUS não entrou pra jogar hoje, hein? Lembrando que a NEXUS é uma equipe turca. They need to double up with the aggression, and that goes for both teams. As Doom now also starts to explore a little bit, moving up quite boldly, and Goldie could now be maybe just overstepping that line ever so slightly. Yeah, I mean, at this point, I have to agree. Cara, Doom não abriu flanco nenhum. And while these players still have a little bit of time as it is stage 3, you know, that's not gonna remain the case as Ó, tem informação que os caras estão atrás, velho. Os caras têm informação que os caras estão atrás, eles podiam abrir flanco pela direita ali, pegar aquele carro vermelho ali, abrir um flanco pela direita na negativa, que ia pegar pelo menos um de costas. Ou se ele estivesse pelo canto da cidade, ele ia conseguir pegar subindo. NEXUS, o time que o Cups foi, não. O Cups foi para a NGX, meu querido. Da Arábia. That's fortunately not our problem, right? As we know. Não é NEXUS, não. They're gonna have to figure that one out, and it's gonna be Kraken now picking up Busk with a little bit of that DBS. One goes down. You can see the players there from Nexus also bringing trocaçãozinha de DBS. DBS dói, hein? Sent down upon the MUERTE, or rather Dagestan. But what's interesting is caralho, essa safe, véi. Os moleques vão ter que fazer um crashadão. Jogando pela altura, pegando informação. Acho que é a Magic que tá ali embaixo. É a Magic que tá ali embaixo, velho. Eles vão pegar a informação da Magic ou vão jogar nas negativas. Parou na altura pra coletar informação. GG. But look at Goldie. Nice high ground. Whoa! Talk about Jogadaça da Doom agora, hein? Goldie becoming one of the. You think he's a flightless bird? Todas as equipes dos jogadores estão na Espanha? Não. Não é presencial, meu querido. A gente é que veio fazer um bootcamp aqui na Europa e escolheu a Espanha pra ficar. Yeah, and speaking about aerobatics, right? It's all up in the air going through here towards Alpha 7, as they do have the players from the map. Pegaram informação que provavelmente não tem ninguém nas casas. But will they be able to get any of those plays in? Because we see Goat also not. E já pegaram informação que a Magic tá aqui, velho. Now, making things go boom, but I'm not quite sure that is what they intended on. Now, Carrillo also just looking to sneak that buggy back into safety. Yeah, Carrillo shows up, sees the car, says, you know what? I'm going to send a message real quick.
and then just back out. I like it. That's a power play. GG, os moleques estão jogando certinho, velho. Que isso, equipe. Vamos ter que entrar safe, mas o Carrilho já pegou a informação que não tem ninguém na casinha embaixo. Carrilho já pegou a informação, velho. Carrilho tem uma visão de jogo muito ampla, mano. Literalmente muito ampla. Eu não faço ideia, não. Acho que a Mad tá em 3-2. Mas deve ter perdido, se não me engano, a Mad perdeu 1. Eles vão empurrar na média, hein? Se eles empurram na média, eles vão trabalhar com as costas limpas, velho. Que os outros times todos fizeram progressão pela esquerda, nem pela direita. Unfortunately, there are still 2 remaining players aside from Goldie, right? We got Kraken and, well... Don't do it. I really forgot how to say it, but... Provavelmente tem muitos times querendo contratar o Cup. Se ele for pra NGX, deve ter tido um contrato bom. Cara, isso com certeza, principalmente porque ele é um moleque que se destaca muito solo, velho. Com certeza ele recebeu proposta do Latam, deve ter recebido propostas de tudo que é lado. Enigma é um time, cara, Enigma, pra mim, hoje, é um dos times mais fortes da Arábia, né, velho? Oh, no! Wow, talk about a split. GG, os moleques levaram a média, né? Eu não estou ganhando pelo que o feed. Levamos a média, galerinha. I mean, that was a pretty crazy altercation. Speaking about crazy, Kazik also now getting picked up as a big old... The big bad blue zone came swinging in, putting an end to them. NEXUS now just holding on towards that eastern front. But of course, we still have the players from AWR. Você fechou close, velho. Bem provavelmente que agora o Carrilho vai optar jogar pela direita. O Carrilho vai optar jogar pela direita ali, ó. Quer ver? Ele não vai querer fazer progressão pra frente. Ele vai optar jogar pela direita. Ou não. Se ele optar jogar pela direita, aquelas casas são boas pra progressão. O problema é que a progressão naquela casa, a única coisa que tem é o skipinho ali, velho. Yeah, wow. Talk about MADBULLS getting a little bit of unintentional assistance, a third party coming in from the distance onto Alpha 7, giving the MADBULLS just essentially a second chance at life there, because with that Overwatch position, it could have been over. Yeah, it could have definitely been over, but you know, it ain't over until it's over, so now Alpha 7 optou rotar pela direita mesmo, hein? Reinforce their own position. Still Parou. going toe-to-toe here with Avalanche. So things could get really dang. Os moleques bateram embaixo aqui no compound. We did see what NEXUS could do all the way from that far eastern edge of the zone. So, yeah, I think NEXUS is going to be quite a bit of a threat, especially looking at the zone. Look at Octavian go. Yeah, I think, you know, if NEXUS is going to exemplify anything for us this match, it's just how dangerous, you know, your opponent Mandar o ID de novo pros meninos. Just due to the open nature of this map and also just the geographical range that it has, having so much high ground opportunities. Along with its openness, you're not even safe if your opponent's 300 away. But given this final zone where compound cover is so few and far between, no one's safe. Yeah, it's going to be a pretty tough call. Of course, MUERTE now experiencing that one firsthand as Malloy has been knocked. Milky Way already been sent to the stars, and now it is down to Discrim and Happy J trying to pick it up. Os moleques tem negativo pra trabalhar, velho. Avalanche tá em cima, os moleques tem negativo pra trabalhar. GG Cal, GG Play. Você fechou close neles no aberto. Tem que limpar em cima a altura pra progredir. Ah, o Remo já tá na altura. Tem que limpar, só limpar a Ava, velho. Se limpar a Ava, a progressão tá GG demais, mano. GG demais, literalmente. Porque, se eu não me engano, eles têm um skip bem na direita aqui pra trabalhar. Ô, Gradinha. Making good use of his time as he just wrecks into Monkeykin, as well as Alicio. I mean, that is a Kobe right there. Right. If you ever wondered what a Kobe looks like or what it means, that was it. Right there. That nade had Kobe. Olha pra lá o Senna, tranquilo. Up comes yet another one as Beck sneaks a cheeky one out of the smoke. Como é que tá a bateria do meu computador, velho? Let's see whether or not Excuse Me will be able to stand Acabando, tem que colocar pra carregar já, velho.
Give Beck a little credit where começou a credit is pitar. due. I mean, while we could see through Campo it, I mean, he aberto. was enshrouded in that smoke. He was going basically entirely off of sound alone there. And they Evaldo fez a play com a granadinha, hein? well, no time to waste as Kimmy comes up with Cê that tá doido. DPS double barrel. Can it be PMGC foi enough? contra a Vamp. Almost. Agora aqui contra a Avalanche. And in true PUBG GG, os moleques tem negativazinha pra trabalhar aqui. Entendi foi nada, né? Stepping up into the mix there. MUERTE trying to get a little bit of possession up north. But they are going toe to toe with ARR, who Em cima vai ter que trocar. Quem é que tá segurando? O Daysen tá segurando quem? As the players there from Excuse Me have their health. Excuse me. Pretty damaged now. Look at this. Zadira just lasering out into the smoke. Yeah, talk about an Esquece a gente, véi. Having Alpha 7 looming in open sight, unfortunately, does need to prioritize a revive. Tecnicamente a gente tá no pior lugar da safe, véi. So if there any sort of shortage on utilities, tá revoada. Devolução com sucesso. E a MUERTE tá no end, véi. A MUERTE só vai esperar a nossa trocação com a DG pra aproveitar, velho. Os moleques devem estar sem smoke, velho. E eles têm safe na pontinha do galpão, mano. Cara do céu, eles têm safe na pontinha do galpão, hein. A very, very tough position to be in. I don't see an easy rotation coming Os moleques vão ter que tancar, mano. But it is going to be Zadira having to try and deal with that. Comando de 2. Well, no surprise to see the MUERTE coming through with a little bit of a third-party offset here. Yeah, and why not? I mean, if they're going to line Bateu. up like fish in a barrel in front of you, you can't pass up an opportunity like that. But Zadira in the clutches here, right as we speak. Alpha 7. Wow. Oh, there we go. Zadira finally gets the falei que a demora disso aí esperar, velho. Pega. Falei que a demora disso aí esperar alguém tomar a atitude de fazer o rush. To try that 2-2 split or that 2-1 split as the nades ninguém tá com a safe, mano. That is keep getting found out. Now the rush comes in, 2 down. Foi. This is Happy J and the MUERTE pegando top 3, velho. Vamos they step up stealing that winner chicken dinner right out of their hands. 3, 4, 8 pontos. 8 pontos fizemos. Impressive in game. What a finish, DK. De MUERTE. Sabia, velho. Sabia que a de MUERTE só ia esperar alguém tomar a atitude do rush pra poder avançar. I remember your beautifully timed dad joke, Milky Way getting sent to the stars fairly early on in game, but that not discouraging them. They are still extremely strong. Mano, eu mandei depois menino, mandei, velho, que susto. Extremely aggressive even as a 3-piece. Yeah, I mean that is pretty scary thing to look at right there. But you know, well done to the MUERTE. I mean that was like remember when I said like and I hope everyone's you know put on their big boy pants because this is going to be a sweaty lobby. This is exactly what happened, right? I mean I couldn't have been more right in my guesstimation. I think mostrar a tabela geral, velho. Call it future sight, right? It's not a guesstimation, it's future sight. A gente tá em qual posição na tabela? Eu acredito que agora a gente tem até assumido o top 6 da tabela, velho. Pelos meus cálculos aqui na minha cabeça. Well, Dagestan also putting up a pretty strong performance as well, though. Let's not discredit them. 6 kills and a silver medal second place finish is nothing to wag your finger at. And you know Alpha 7 is thankful for Revo right now, who secured Dorin da Nexus Aim fez 6 kills, velho. Yeah, well, I mean, essa safe daí é muito covarde no hard shift. Muito nervoso, velho. Provavelmente essas configurações dessas salas são parecidas ou são iguais à da PMGC, onde ela enxuga muito a segunda safe e depois ela começa a dar uns hard shifts meio doido. Pelo que eu percebi, cara, é diferente das padrões. Pra mim é parecido com a PMGC. Se eu não estou enganado, cara, ela é basicamente parecida com a PMPL Américas ano passado. A segunda Américas.
for the entire squad here. So great work being done on that front. Avalanche, PNL, Ai, véi. trade for Que them. isso, mano. Juro pra vocês que o que mata, literalmente, é esse break que eles têm, velho. É muito longo, mano. Muito longo, muito longo, muito longo. Essas horas daria tempo de sair, dar uma volta, voltar pro Brasil, para jogar a terceira queda. Juro pra vocês, se nós sair agora daqui, pegar um avião e ir pro Brasil, quando a gente chega lá ainda não vai ter começado a terceira queda não, porque Ave Maria, break demorar demais. Até os caras explicar tudo, não tô entendendo nada do que eles estão falando, né? Mas até os caras explicar tudo, mostrar toda a tabela, mostrar nada, ele não passa a tabela geral. Só dali, mais 2 quedinhas hoje, mais 4 amanhã e mais 4 no domingo, pra finalizar o campeonato. Deixa eu perguntar se o Japão tem a tabela parcial. Deixa eu ver. Well, we're going to have to wait a little bit before we can see what the scores are. So on that one, we are then, of course, going to be jumping into a very quick break while we get everything locked and loaded and ready to roll for match number 3. We are, of course, then heading Colocar agora o PC pra carregar, galerinha, enquanto está no break, tá? So we're changing the desert, adding a little bit more water and such in it, a little bit of greenery, a little bit of scenery. And of course, that means Sanok is where we'll be at, and I think it is going to be even more sweatier than what we just saw in the desert. So stay tuned. We'll see you guys back in a short few moments. Só vamos, galerita. Poxa, esse é um oportunidade sim, com certeza. Eu falei pra vocês, o jogo aqui da Europa é muito assim, velho. Muita equipe chega, entra em third party. Acontece demais. Ok. É third party em cima de third party, velho. Mas, tá bom, vamos que vamos. Terceira queda do dia agora. A gente vai ter contestação bem provavelmente em Kampong com a Kazik. Ali em Kampong é que preocupa um pouco por conta do estilo de jogo das equipes. Por que eu digo isso para vocês? Se a Kazik cair com a gente realmente contestar, a contestação demorar, tem a David em cima. Bem provável que se a safe for sul, eles vão querer fazer a marcação da nossa saída pelo morro, velho. E assim, eles não fazem uma marcação de um split curto. Eles splitam em linha muito grande, velho. É absurdo o jeito que os caras cercam os times. Literalmente. Mano, essa 12 aí tá forte demais, velho. S12K, DBS. Galera aqui da Europa utiliza demais essas armas, velho. Pro frente. Demais. Ó a granadinha do Revo. Já era. Mais uma. Pegou os 4. Pegou os 4 ou eu tinha pegado o kill antes? Deixa eu ver. 1. Ah, não consegui ver, velho. E aí, galerinha, enquanto tá no break aí, manda perguntinha aí pra gente respondendo. A gente trocando uma ideia, conversando, bate-papo.
Aí, começou o break. Mano, vou me ocupar aqui. GG, meu mano. Muito obrigado por ter comparecido na live aí. Tamo junto, my brother. Acaba domingo o camp? Sim. Domingo é o último dia desse campeonato. A gente já jogou a semana passada e agora esses últimos 3 dias e aí acaba. Onde ficam os meninos na hora do campo? Em outro quarto, meu querido. Se o Carrilho não cai, não tinha nem como, na verdade, ele não cair ali, cara. Ali ele tava, assim, numa situação bem complicada, porque além de ele ter mais de um cara com ele, né, dentro do galpão, ali aquele pulo do cara ali pega de todo e qualquer jeito, velho. Porque ele vara a cerquinha de madeira, né? Além de titular da sede já tá formada, quem vai ser o reserva? Isso ainda está sendo decidido, meu querido. Quando vocês voltam pro Brasil, a gente volta na segunda-feira. Acabou o campeonato aqui, na segunda-feira a gente volta pro Brasil para começar os treinos pra PMPL Brasil. E aí, contem pra mim agora, na opinião de vocês, o que vocês acham dessa PMPL aí? O que vocês acham que vai dar? Quem vocês acham que é a equipe que vai brigar no top 5? Deixa eu dar uma olhada aqui. A 7 tá em qual posição? Eu tô pedindo a tabela geral aqui. Estou esperando a tabela geral tanto quanto vocês, galerinha. Eu acho que é a PMPL Brasil mais difícil de todos os tempos. Cara, concordo com você que o nível dessa PMPL vai ser muito alto, velho. Literalmente muito alto. A Loops vai vir forte nessa PMPL. Ó, acredito que quem vai vir forte vai ser Loops, vai ser a Inf, a Inco, nós, com certeza. Deixa eu ver quem mais. VK, agora como IG, no caso, né? Acho que a Flamengo pode ser um time que dê certo também. Então eu acredito que esse vai ser aí uma PMPL muito, mas muito difícil, velho. Essa 7 com o Senna não tem como. Seninha veio pra agregar demais, velho. Tava com saudade do Mano Senna jogando. Como a refrag do Carrilho. Tá é doido. A 7G, Loops, Inf e Inco. Cara, juro pra vocês que... Assim, na minha opinião, esses são os times que vão brigar ali pelo topo da tabela, velho. So here we go, without any further delay. Of course, it is Go Team now sitting up on 25 points, just 2 points. É, a tabela geral desse dia aqui, velho. Alpha 7 now being moved down into third place, sitting with only 20 points to their name. Eles estão fazendo tabela geral por dia, velho. This is getting, as I said numerous times last week, but the competition is. E aí no final, acredito que de todas as quedas eles vão somar tudo e a gente vai descobrir como está no geral. Que essa tabela de agora é só a soma da primeira com a segunda queda, tá? Gold em primeiro, MUERTE em segundo, nós em terceiro, Nexus em quarto, Davis em quinto, Game Lord em sexto.
Yes, sir. And speaking about being Alpha 70, of course, if we take a quick look at the overall A gente tá em sétimo com 85 pontos. Aí, ó. With Goat Team now on 121, Nexus. Cara, dá pra brigar muito, mas muito fácil ali pelo título, hein? Only 3 points ahead of Vamos deixar de MUERTE jogar. MADBULLS also then 3 points ahead of Dagestan. But then we have a little bit of a fall off going on. Tabela geral aí, ó. Sétimo lugar, velho. Pra chegar no top 3 falta muito pouco. Muito pouco. Não acredito que a Nexus vá manter uma constância. A MUERTE é que tem que ser barrada, velho. A MUERTE não pode jogar. Kazik givou? What is going to matter more is that first initial zone. We do have boa, Kazik givou de Kampong. GGzada, Game Lord, excuse me em bootcamp, padrão normal. A Duma agora tomou o spot da Next RUYA, porque a Next RUYA não tá jogando. A UOL vai Camp Charlie, DMR já tinha trocado pra Painan, certo? Virtus Power 3 ilhas. Yeah, excuse me, Stan. Excuse me, as Havlik comes in right. Cara, os caras não quiseram Paradise Resort, não. 45, getting 2 of them down already, putting Game Lords at a huge disadvantage, reduced down to half of their starting lineup, and now retaliation served on a platter as Havlik is taken down. Ooh. Wow. So now it's a 2v1? It's a 2v1 now, I believe. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Cara, não entendi esse split da Kazik não, velho. Caiu um Guarita, um Order, subindo Paradise e o outro perdido. MUERTE vai cair cedo, se Deus quiser. Kazik já pegou um da Virtus. Cara, a trocação foi muito rápida, velho. Gold Nexus brigando em cima. Yes, but barely escaping by the clutches of the hair on their chin, but no time to waste as Nexus gets wrecked into at the hands of the goats. Oh my goodness. But boy, what I was just gonna say is, you know, A Virtus já vai engolir lá em cima. Almost gave up that full number advantage. I mean, they came in strong with Havlik just. Começamos na tabela, estamos em sétimo lugar com 85 pontos, meu querido. But wow, talk about the odds getting evened out for a moment. Well, Virtus Pro Folly. Dagetem vai bem provavelmente que vai atrasar um pouquinho mais a big scope on my a rotação. When you do, if you know how to control it, you know it's business, because a 75 round to 150 round clip is nothing to be taken lightly. Yeah, but one thing that I'm interested in seeing now is what's going to come through here from Virtus Pro and Kazik, because of course, as we looked at that map, Kazik. Vamos ver quem mais está trocando. Goat Nexus. Goat está levando a Nexus no spot. Will be on, of course. Goat and Nexus up north also then just looking to get right down to business as they've been able to clutch it out, clean house, and they have full possession of Cow and Tatmok, so they can sit pretty for the next little bit. But that's not the same situation down in bootcamp. Yeah, they actually have almost the entire. Olha a rataria, olha a rataria. They do have the entire top half of zone, maybe even a little more of it. Vai tomar costa já, quer ver? Exception of ARR Esports, who's still so far away. It's just let those numbers dwindle. Let yourself have a little. Dagetem já subiu pouco. But you know who doesn't get that kind of luxury? It's going to be Kazakhstan, and excuse me, and potentially. Sempre não tem tanta água, a princípio pode ser que ela desça, velho. Single, approaching forward. A Avalanche já tá muito splitada, mano. Nossa, tem 2 caras dentro de bootcamp não, de Camp Bravo. Tem um cara lá nas costas da montanha e o outro cara tá aqui em cima nas casinhas de ban já, velho. MUERTE vai onde? MUERTE vai aqui em Painan, mano. MUERTE cai em Painan. As Virtus have gone for a little bit more of a spread approach, but instead it is then single to pick up Unicorn, quick and swiftly dealing with that elimination. Kazik now falling under fire as well as, excuse me, Havlik sends it up all the way from bootcamp. Yeah, Single has a real opportunity for a third-party kill steal. DK, Kazik tá morrendo. I saw Unicorn there just get, focused on a bit. Why do they call it a unicorn and not a unihorn? It doesn't have. A 7 tá viva, tá, meu querido? Não tivemos contestações. Coruja, a 7 vai participar da Brad League? Não.
Because, I mean, corny is better than putting an H instead of a C. No, my brother. Não vamos. Right? Because I ain't gonna say that on stream, but you're gonna get where I'm leaning towards, so... Yeah. You know? I do. I just, like, there's no way that's what he means, but... Yeah, corny just sounds so much better, so, you know, we'll just keep the jokes flowing in that direction as well. Nice. All right, well, excuse me, Furia, a bit further away from his teammates than I would say. Cadê o mapa? Cadê o mapa? Cadê o mapa? Quero o mapa. Turn to the opponent, but he's not too far away, all things considered. And they're going to just be holding down. Esse seu rotante de moto. They're still in zone. Well, let's see. Maybe they could find a little bit Oxe, que cara da VP se matou. Caiu de onde? You know, as you said, right? They still got a bit of that zone angle to utilize. But speaking about utilization, I like what you know, the MADBULLS are doing with this little motorcycle here. Definitely not my vehicle of choice in PUBG, but I guess, you know, if you can dodge all the trees and boulders and shots flying in your direction, might as well just go for it, or just get ripped right off of your bike. Eu juro pra vocês que os caras são malucos, pô. Olha de onde é que os caras saíram. Rotando de moto. E morreu. Peguei essa touca, velho, que tá me atrapalhando o olho aqui. Parece que eu tô dormindo, sei lá. Com cena de volta, voltaremos a bootcamp? Cara, já expliquei essa pergunta aí umas 10 vezes aqui na live, meu querido. Mas resumindo a situação, não voltaremos para bootcamp. Golly. Yeah. MADBULLS now down to being a fly on the wall as Flyke gets sent on back. Of course, Avalanche. Well, sorry, I say Avalanche, but that's because we've got... Para nós, não é viável voltar para bootcamp. You know, so I'll focus on the names that it's supposed to be. Doom getting ready to face off against Avalanche in the distance, but Kazig now trying to get... Yeah, they would... Qual a chance de bater de frente com o carro? Não, velho, mas tipo assim... Os caras não fazem nada de progressão. Tipo, só pega a moto, entra na moto, joga no meio da safe e acabou. Tipo, qual o sentido? Tá ligado? Coruja, me tira uma dúvida. Quem são os players que estão jogando a screen pela 7 na screen da PMPL? Uns brode aí, meu mano. É o Urso. O Urso tá treinando. But you know what I always say, DK, you know, if that is to be the Mafioso tá jogando essa. More passive early game. Resumindo, não vale a pena. Tô falando, velho. Literalmente, mano, esses caras fizeram a rotação de louco, doido. Tipo assim, qual o sentido? Tá ligado? Abre o mapa, meu querido. Quero observar as rotações, quero observar os times. Não quero observar ninguém olhando a parede, não, my brother. Cheguei agora, que lugar tá na tabela? A gente tá em 7º lugar, meu querido, com 85 pontos. 85 dá 55 pontos do primeiro? Se eu não estou nas minhas contas erradas, o primeiro está com 140? É isso mesmo. That's the definition of insane. Exactly, right? And I mean, I know these teams are insane with their skill, but their strategies, right? That is where they got to keep everyone guessing, and that is what we see come through here, right? Virtus morrendo em 3, 2, o cara vai atirar e vai morrer, quer ver? When they deem it fit. And we get a volley of Virtus Pro with a beautiful spray outward towards gold. Doom taking a lot of damage in retaliation. And ultimately, it's gonna be a third party from the likes of Excuse Me. Cara na altura. Sem cover pra nenhum lado, só cover pra frente. Sabendo que as equipes dão third party. Atirando numa distância onde não dá pra finalizar porque os caras têm muito cover. Por que o cara vai se spotar, velho? Tipo, beleza, quer pegar uma kill? Espera o cara correndo aberto, espera o cara estar no sem cover pra você mandar no mesmo paint. Mas não, o cara só dá um spray, noca, sabe que o cara tem cover de árvore, tem cover de pedra, a distância tá muito longa e sabe que as equipes entram muito em third party.
but that could all go out the window once we see the MUERTE really starting to move up. Tipo, tem sentido. É uma parada que eu sempre falo, velho. Você não pode tentar caçar uma treta qual você não vai fazer parte dela para resolver e qual não te dê vantagem nenhuma. Se eu tenho o centro da safe, se eu tenho um bom posicionamento, eu estou em duo, eu estou em trio, não consigo finalizar se eu disparar ou se eu nocar. Por que eu vou tirar? Entende? Tipo, não faz sentido. Agora, se tivesse como nocar e finalizar, concordo totalmente. Rotação por trás de Camp Bravo, entrando nas casinhas. Espero que essa daí não seja safe de Tatmok não, velho. Acho uma boa escolha da Lupus Ayala, com certeza. Mas com certeza, já estava na hora do Manito jogar no Brasil. Let's go, Jaina. Milky Way being the furthest away from that outlying area, but Ah, now it is doido. going to be Endorphin also running into Ainda bem que o cara que deu spray é ruim. up ahead, as you pointed out. ARR not. É que o dedinho encosta, mano, mas é que tipo assim, Will this now allow ARR to não tem sentido, porque por mais que encoste o dedo, que você fique, vou atirar, quero atirar, quero atirar, quero atirar, quero atirar. O que me adianta? Pegar um nocaute, finalizar, ganhar uma kill e morrer logo em seguida. Entende? O que vai acrescentar? Nada. Fala, Coruja, o que você acha que falta para aumentar o nível dos BRs? Experiência, estudar mais, largar os velhos costumes, me dá a sua opinião. Vamos falar no geral, né? Eu acredito, não posso dizer por todas as equipes, tá? Porque eu não sei diretamente, posso ser bem sincero, eu não sei como é a rotina de treino, não sei como é a rotina de estudos de cada equipe, não sei o que eles fazem, o que deixam de fazer e o quanto eles levam a sério. As Mishi now steps up and just takes it up with open arms and open hands, and up comes Mafioso. And this is not the kind of position you want to find yourself in. Unicorns now really caught between a rock and a big miss. Yeah, and I was talking about Alpha 7 playing Alpha 7-ish, and I think this is that in a nutshell here. Even as a two-piece, we see Revo and Mafioso approaching into a situation they're outnumbered, outmatched. Só mais tu, meus manos. Bora, Fioso, bora, eu. Só mais vocês, hein? Here, gonna try to get a quick two birds, one stone scenario. Not quite. Bora, rapaziada, só mais vocês, hein? Get it, get it, get it! Of course, Alpha 7. They also want this one quite badly, but will they be able to get it done? Oh, Mishi gets a dub in with the UMP. One down, one more to go. Mafioso em pé. Mafioso just retreating slightly back into the hard cover, and very decisively so. Let's see whether or not Dajistan could bring in their own contribution here. I'm gonna wait until after this altercation before I say this, but wow. I don't want to put any caster curses out there. I don't want to jinx anything. Can Michi get Mafioso out of there? Let's see. Pera aí que eu já respondo a pergunta, galerinha. Vamos concentrar agora aqui que eu acredito muito nesse 1x1 do Mafioso, hein? Bora, Fioso, bora. Oh, but the nade. Oh, there we go. Mishi coming in clutch, outdancing Mafioso. And as we know, right, it takes two to tango, but Mafioso taking the lead. Esse cara da wall jogou foi demais, velho. Você tá doido, bicho. O cara da wall segurou a gente full. Fights like that when you're outnumbered. But what I was gonna say, you know, is when Alpha 7 pushed in there, they were pushing in as a two-piece when there were multiple teams. E nível 300, 3.000, 4.000, sei lá quantos mil. Só sei que o cara jogou demais, velho. Vai. Batei a DG e morreu. Foi. They outnumbered Michi. At the end of it, they had the numbers in their favor. Tá, mas voltando a pergunta, né, sobre essa questão dos estudos, etc e tal, como eu disse, eu não posso, né, dizer para vocês o quanto, né, as equipes estudam, como é a rotina de treinos, etc e tal, mas eu acho sim que as equipes precisariam muito mais, né, estudar, precisariam de muito estudo. Não estou dizendo todas,
tá? Mas algumas acredito que precisasse ser levado mais a sério os treinos, porque aqui na Europa, eu estou fazendo um comparativo agora, né? As screens aqui na Europa, elas são levadas muito a sério, muito, literalmente. No Brasil tem algumas screens que a galera joga só por jogar. Entende? Sem tática, sem sentido, sem nada. Nada. E aí acaba que atrapalha o treino de outras pessoas. Time caindo em esporte que não vai ser utilizado em PMPL, time fazendo rotação nada a ver, marcando gás. Então isso acaba atrapalhando, né, o treino de quem quer realmente treinar. Acredito também, como é que foi o restante da pergunta? Cadê? 90 degrees to 180 degrees that you have to account E assim, essa questão sobre largar velhos costumes, eu acho que o jogo, ele se atualiza, né? Se tem algo que não tá dando certo, a gente precisa mudar. Se tem algo que não tá indo pra frente, a gente precisa mudar, né? Às vezes a gente espera acontecer uma coisa fenomenal, né, fazendo sempre a mesmice. O arroz com feijão que a gente fala não é sempre fazer a mesma coisa. O arroz com feijão que a gente fala é fazer o básico, o simples. Mas existem muitas maneiras de você fazer o simples, certo? E as equipes insistem, sempre em fazer o mesmo jogo, as mesmas coisas, rushar a mesma loucura, não colocam a cabeça no lugar. Então, pra mim, cara, o cenário do Brasil ainda assim precisa mudar, e mudar muito, precisa evoluir muito, mas, né, estamos aí. A Sete tá viva? Infelizmente não, meu querido. Morremos. Falei, velho, a Sete tá Timok, mano. Que isso, velho? Yeah, well, all the while, Keep of Dagestan with that 3x M4 putting shots outward to the likes of Proxy from the Goats. And this is going to be really intense of an endgame here, especially with De Muerte still very much in the picture here. They have 0 kills to their name, but as I say it, Alf of the Goats gets picked off by one of the De Muerte boys. Dagestan still a 3-piece here with just a few feet to travel to get into zone. Teve outra pergunta aqui em cima. For proxy of the Goats. Maybe they're gonna catch a breath of fresh air from De Muerte pushing in from the back. That could be their saving grace. O que achou do Dadinho na Inf como coach? Prefiro nem opinar. Oh, come on. Prefiro nem opinar, só desejo toda a sorte do mundo, cara. De resto, é nóis. Will they get a second? Yes, Elisio on fire. Who needs the molly? If you can just send out an Elisio, but of course then the third party hits come in and that kind of crashes the party. But either which way, what an impressive performance that was from Elisio. Yeah, I mean, talk about the nature of PUBG. Just no celebration time. You pull off a situation where you're outnumbered, outmanned, and outgunned. And not only that, but he was cooking up the nade. He was pot committed to that utility for a while. I thought he was going to for sure get taken out. Fala pra vocês, cara, mano. Aqui o meta deles é usar a escopeta no frente, velho. Tem como não, mano. Absolutely living up Não to the name. tem Avalanche como. of trouble raining down onto Storm, and boom. 6 kills to their name, and very like to get that revive on Elisio. Yeah, I gotta say, they just came thundering in on that one. Of course, now it is gonna be Goat and the Muerte getting ready for a little bit of a party. Imagina aí jogando nas costas da 7 igual a Storm. Isso não vai acontecer, não. Waiting to see what's cooking. We got a Happy J just on the offside, but of course a few other players. Porque assim, enquanto eles estão indo com fubá, a gente já tá voltando com o bolo. Tá ligado? Literalmente. Well, he's got his telescope out, that's for sure. Boom. Então, se eles até pensarem que vão conseguir jogar nas nossas costas, a gente já pensou nisso faz tempo. Who is just barely hugging the edge of zone. Oh, I might be choking on É a primeira coisa.
Primeira coisa que a gente sacou foi isso. Só que vai ter que comer muito arroz e feijão ainda pra isso acontecer. Dadinho usava uma tática de Storm rotar nas costas da 7. Não é que usava a tática de rotar nas costas da 7, é que copiava nossas rotações. Simples. E aí vocês esquecem que a gente não estava numa fase da hora, não estava numa fase bacana, e tudo isso consecutivamente afetava. Sim. Agora você pode apostar tudo que quiser nessa line aí, tá? A gente vem forte pra esse split, se Deus quiser. Deixa eu mandar o ID pros meninos de novo. Última queda agora, galerinha. When we saw him fired from outside of zone, I think that, excuse me, maybe had an opportunity to rotate around that altercation, potentially, if they had the meds to heal up. If they didn't have the meds to get in zone, it would have made sense. Ooh, but you know what? Proxy is down. There's 2 goats remaining, Endorphin and Alf. Endorphin with 5 first aids here, but finding himself considerably outside of zone with the looming threat of De Muerte right here on him. I don't know. Acho que vai se repetir no PMPL. Os campos contêm aqui tá tendo bastante 12 no frente. Cara, eu acredito que vai ser o meta da PMPL, hein? Tem muita gente treinando de escopeta, velho. Muita gente, mano. S12, DBS e aquela de 2 tiros, cara, você tá doido. Mano, na hora que você escuta o barulho da DBS, você não quer nem puxar mais, você só corre. Pode ser, sei lá, o pior cara do mundo, velho, rushando de DBS, mano. Se o cara souber manejar a DBS certinho, velho, é uma lapada só, você tá no chão. Não há capa 3, não há colete 3 que tanque não, velho. Well, we got Furia out in the blue zone. We've got Goldie from Doom on that southern edge, as we can see, obviously. And then we've got the ARR holding on to a 3-piece. We got the players there from Dagestan rocking a 2-piece. And Elisio just, hiding in the wing. Yeah, it looks like ARR might be hanging on the outskirts of this zone, potentially for a gatekeep on Furia from Excuse Me If They Know, but realistically, this right here is what I am em qual é a referência com essa 12? Você tá doido, hein? Able to do here in a 1v2 with Dagestan here at his back. We saw him just a few moments earlier handle a situation very similar where he was outnumbered. And look at this, just picking him off in the dead zone like fish in a barrel. Só vamos, galerinha. Yeah. No 2 temporadas pretende se nerfar as 12. Tá apelando demais. Cara, o erro foi quando eles tiraram a DBS do drop, velho. DBS pra mim tinha que ser arma de drop, mano. Não pode estar jogado assim, solta não, velho. Dói demais. Garanto que se eles não tivessem tirado a DBS do drop, né, e a galera pegasse gosto pela escopeta, eu acredito que hoje ninguém estaria jogando com nenhuma delas, velho. Juro pra vocês. But what's going to happen here? Because we don't have anyone currently occupying zone, right? Everybody and their Knight friends saiu da Inco? just held up. Saiu, já tinha visto já. Eu já sabia, mano. Seconds to make that decisive move. Yeah, you know what stood out to me there was Knight, eu acredito que foi para outro time NA ou Arábia, mano. Não sei. By this blue zone, I'm taking someone with me, and in his last second of life, he really Verdade. Tô falando, velho. But Elisio here, muito roubada, mano. With the final remaining member of ARR, Habiz, so he's got a 1v1 in front of him, but the number advantage obviously going to Dagestan behind him. He's gonna have to be careful and be aware because he's still got a little position to go in zone. Habiz taking such a hit. Come on, down goes Goldie. Right, blue zone adding yet another elimination to the count there, but Elisio now trying to retreat back into the second wall, still maintaining that position ahead of the blue, but look at that bounce as Dagestan comes in clutch. Shifu with such a masterful jump off of the top, locking in that winner chicken dinner, and what a way to get the job done.
Uma pena, acho você e os melhores do nosso cenário. Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado pelo seu carinho, meu mano. Taking a little bit of the focal point here with the kills, but boy, what a team effort nonetheless. And Virtus Pro, or pardon me, Avalanche. E uma pena não, velho, porque sempre a gente tem que pensar, tipo assim, no crescimento dos outros, tá ligado? Fico, na verdade, feliz se é o sonho dele, se é a realização dele, se ele vai se dar bem lá. Desejo toda a sorte do mundo. Quem tem pena é galinha. Ih, eu falo. O que achou da line da Loops? Pra mim é uma line que vem forte pra esse split, velho. Tu se acha o melhor coach ou analista? Não. Nunca fui de me achar e eu nunca vou ser, velho. Pode ter certeza de que eu não sou uma pessoa assim que vai ficar me vangloriando, etc, ou qualquer coisa do tipo, né? Então, eu hoje não me acho, eu acredito que eu tenho muito o que crescer, muito o que evoluir, muito o que aprender. Assim, eu aprendi muito nesse bootcamp aqui com os meninos. Aprendi a olhar o jogo de uma maneira diferente, certo? Então eu vejo que isso aqui é só pontinha do iceberg, porque imagina quantos cenários a gente não tem lá fora, tá ligado? Quantos dias se quedam? Espera, mano. Quanto dias quedam? Se quedam 2 dias, mano. Mais 2 dias. We had the MUERTE taking 7th with 2. We had the players there from Slime getting sent back empty-handed, which was quite surprising. Of course, Virtus Pro getting sent back with 2, so single there picking up. Well, você acha melhor como coach ou como analista? Com certeza como analista. Sem dúvidas nenhuma. Vamos estudar a rotação, vamos estudar a partida, vamos estudar a equipe. Demais, demais, demais. Of course, Alpha 7 getting sent back empty-handed. Kazik, though, finding 3 elims along the way. The MADBULLS getting sent back empty-handed alongside the players from Nexus and Game Lord. Cara, olha esse break, véi. Dá pra sair, tomar um cafezinho, voltar? Yeah, and you know that's a tough pill for a team like Alpha 7 to swallow, especially after Desde tem Avalanche, ARR, Kazik, Med, Nexus, GLD em 15º. Fairly either in the top 5 bracket or right around it before this. So this is going to be a real big asset for him. Quem estava brigando pra cima ali na tabela não pontuou tão bem agora não, hein? Essa última queda vai dizer muita coisa sobre a gente, velho. Literalmente. A gente precisa pontuar bem nessa última queda pra amanhã chegar bagaçando. Qual a colocação... Qual a colocação da 7 na tabela? Eu acredito que a gente ainda tem se mantido em 7º, velho. Quando eu falei que é uma pena ter saído, falo que é uma pena para o cenário perder um dos melhores coaches. Concordo. É porque assim, cara, o que acontece, né? Vamos pensar aí. Geralmente quem faz porque ama, né? Com certeza, primeiramente faz porque gosta, porque ama, porque viver do jogo, por mais que vocês achem que é divertido, não é fácil, tá? Não é fácil. A responsabilidade é muito grande. O estresse psicológico ele também é muito grande, tá? E assim, todo mundo visa crescimento, tá ligado? Ele junto a Inco saíram de uma PMCO, chegaram a uma PMCL, por exemplo, assim, a trajetória da Inco, né? Explicando aqui. Saíram de uma PMCO, chegaram numa PMPL, Knight entrou na PMPL, a Inco estava desacreditada, saiu de PMPL, foi para PMPL Américas. PMPL Américas classificou para as qualificatórias do Mundial. Mundial chegou, qualificou para a final do Mundial. Então veja a trajetória que ele teve junto ao time, tá ligado? Ele cresceu, ajudou a equipe a crescer. E agora, com certeza, ele está pensando no crescimento pessoal porque ele quer algo novo. Entende? Acredito que, cara, se
qualquer um de nós recebesse, por exemplo, se todos nós soubéssemos falar inglês, né? E qualquer um de nós recebêssemos uma proposta muito grande da Arábia, eu acredito que com certeza, posso falar, né, no geral, acredito que qualquer player iria. Qualquer player, qualquer analista, qualquer coach. Entende? Ainda estamos apanhando com o estilo de jogo dos caras. Cara, a gente melhorou. Nós estamos apanhando tanto quanto estávamos. E agora, literalmente, aí a gente acho que perdeu somente a questão do rush. Não é nem apanhando com o estilo de jogo, né? Não sei como é que tá o ping dos moleques lá em cima. Cara, veja a inteligência desse carinha da wall aí pra segurar a gente, tá ligado? Pra segurar, pegar o Revo. Bem provável que ele escutou que o Revo tava de DBS e ele entrou na janela já dando pré-fire, ou seja, ele começou o pré-fire dele pra entrar na janela. Tipo, ele não começou a partir da janela, tá ligado? Porque ele sabia que o pré-fire dele entrando na janela ia pegar antes do disparo da 12 do Revo. Mano, agora você ter esse pensamento, esse feeling em um curto espaço de tempo, cara, é muita inteligência, velho. Você é doido. Juro pra vocês que se eu fosse jogador, eu ia ser a função carregador de kit. Que jogar mesmo, Deus é mais, tá? É doido. Dá não, pô. Pra se jogar tem que ter muito sangue frio, mano. Muito sangue frio, mano. Sangue frio, coordenação. Com qual player você mais gostou de trabalhar, cara? Isso não tem nem dúvidas, né? Que é com os meninos da A7. Que era meu sonho trabalhar com eles, né? Carrilho, Senabe, Mafioso. Agora o Pedrinho, com certeza. É aí fora da A7 que eu mais gostei de trabalhar foi com o Biel e o Adrian, velho. E o Cielo também, né? Foram os três moleques fora o time da A7 que eu gostei de trabalhar. Eu me lasco muito em tomada de decisão. Cara, tomada de decisão é uma coisa assim que você tem que controlar a tua impulsividade, primeiramente, né? Porque o que mata nessa tomada de decisão é muitas vezes você ser impulsivo. Ou seja, tomar atitudes isoladas, você não avaliar toda a situação que está passando ao seu redor. Você tem que, né, a calma que você precisa ter para tomar essa decisão, ela tem que ser assim muito grande e as suas atitudes elas precisam ser lógicas, né? Pô, se eu estou aqui dentro de uma casa duro, dentro de um quartinho, eu escuto alguém rushando, eu vou ficar duro dentro do quartinho, eu vou sair do quartinho. Se eu fico, eu tomo granada. Se eu saio, eu vou tomar bala. Agora, se eu saio e tenho bala para disputar com o cara, eu posso ganhar, eu posso perder. Aí é uma variável. Agora, se eu ficar duro do quartinho, o cara me tá com molotov, eu não vou ter chance de reagir, vou sair pegando fogo, gritando ajuda e acabou. Tá ligado? Mafioso entra em San Roque? Não, meu querido. Mafioso jogou, se não me engano, a primeira queda também. Pedrinho tá jogando hoje? Pedrinho jogou Miramar. O que diria para alguém que quer entrar no competitivo? Cara, vamos pensar aqui. O que eu diria para alguém hoje que quer se profissionalizar, que quer se tornar profissional, cara? Eu acho que assim, se você tem um sonho, né, de ser profissional, de ingressar no competitivo e chegar, né, no nível alto algum dia, você precisa sonhar. Sonhe. Literalmente sonhe com todas as suas forças. Sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho, né? A única coisa que difere um do outro são os resultados e aquilo que você vai conquistar. Não se deixe levar pelas coisas que as pessoas ao seu redor falam de você, né?
Não desacredite do seu potencial, principalmente. Ignore críticas, né, não construtivas. Na verdade, não aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada, né? Primeiramente, dizendo assim. Não desista no primeiro tombo que você tiver. Não é fácil. Saiba encarar situações, né, sempre de cabeça erguida. Entenda que o competitivo ele não é fácil. O cenário competitivo ele não é fácil. Deixa eu pensar o que mais. Acho que é só, velho. Basicamente isso. E de resto, cara, faça. Jogue toda a partida como se não tivesse outra. Se você está em um time, se você quer entrar em um time, quer ser profissional, jogue e jogue muito. E jogue cada partida como se fosse a última partida da sua vida. Porque assim, se você joga pensando que vai ter uma partida depois, uma partida depois, uma partida depois, você não dá o seu rendimento máximo dentro daquilo que você está fazendo. Foco, persistência e dale. Goating it out right on top on 37.6 points ahead of the competition. And I mean, Como está o entrosamento da equipe? Estamos indo, meu mano. Estamos indo. Give a big ups to Dagestan. I mean, they've just been on the calmos e tranquilos. Entre 20 e 27 anos, é velho demais para o competitivo? Cara, acho que batendo ali seus... Mano, batendo ali seus 25 anos, 24, eu já acredito que para ser profissional já é tarde. Até os 19, 20 anos ali dá pra tancar tranquilo. Ainda consegue... A gente se manteve em sétimo, velho. Não dá pra deixar excuse me distanciar tanto não, velho. Dá pra pegar esse top 3, hein? Dá pra pegar esse top 3 amanhã mesmo, velho. Obrigado. Por nada, meu mano. Tamo junto. And speaking of which, right, that is my very appropriate segue. Gold, excuse me, Dagestan. Vamos ver, bora ver. Starting on that western side, pulling pretty much straight across, as we can see, towards Prison, Lipovka, Malta Power. So again, a very centralized flight path. Yeah, in terms of flight path opportunities, this is probably one of two of the most hoped for. It leaves more options to the participants in terms of drop locations than any other flight path, save the one from Severny down to military base, which affords about the same luxury here. Now, what does that mean for us for this match, DK? Well, if probability were to be, statistics and probability were to be quoted here, it would mean that we less likely shot. O card tem 26, mas é que assim, pra você começar agora, tá ligado? Você literalmente começar agora pra se tornar um profissional, pode ser difícil. Não estou dizendo que é impossível, tá ligado? Mas, cara, eu acredito que já é uma idade, né, mais avançada. Principalmente porque, geralmente, pessoas nessa idade com certeza já tem conta pra pagar, já tem muita coisa, né, que já vive. E assim, o competitivo profissional ele é o que paga melhor. Mas, para você ingressar em equipes pequenas, o salário não vai ser tão da hora. Tá ligado? Então, essas pessoas, às vezes, elas vão preferir trabalhar em outras coisas do que trabalhar com o jogo. Não sei se é uma pergunta muito fácil de responder, mas quando saber que tá na hora de sair de um time, quando você percebe que a sua sinergia dentro e fora de jogo não é mais a mesma com eles. Sabe quando aquela parada assim que falam, quer dizer que quando o santo não bate, não dá? Então quando você percebe que a tua sinergia, né, com eles dentro e fora de campo já não tá legal, que está mais te atrapalhando do que te ajudando a crescer, é hora de você sair, é hora de você se retirar. Temos William Chicken Dinner, só vamos, meu patrão, tamo junto, let's go. Chegou a ver eles no competitivo? Cara, se eu vi, eu não me lembro. It's either that or, they just get kind of boxed in, but either which way, let's see where it goes. As, I
I mean, Game Lord, this is a really troubling kind of play for them. I mean, they started off looking relatively decent. Ooh. But will they be able to hold on as it is now down to the final two contenders to keep the hopes and dreams alive, and it doesn't look all too great at this point. Yeah, well, you know, the dreams gotta die sometime, okay? You know, 9 quedas para buscar o top 1. Só dali. Vamos que vamos. Look, you know, they still have Akashi. Mano, olha aí, de novo, a mesma situação. Game Lord, Slime, os caras disputam sempre 2 prédios, mano. 2. Poliana tem 4, 8, pelo são 12 prédios. Poliana tem 12 prédios, os caras disputam 2. 2 prédios. Tá ligado? Dava um prédio pra cada jogador que tá ali, sem trocar. E os caras não fazem, velho. Se uma equipe está sendo prejudicada, por que eu vou ficar me mantendo ali? Tá ligado? Indica algum treino pro frente que não seja TDM. Cara, tem os bonequinhos lá embaixo no campo de treino, aqueles bonequinhos lá que conta hit, faz valor de capa, colete, etc e tal. Treina muito teu hipfire lá, velho. Hipfire, abertura de mira, tempo de reação. Existem vários treinos pra fazer, velho. Vários e vários treinos pra fazer lá. Mas esses 3 são os que eu mais indico. Tempo de reação, que é o momento que você, né, deve você pensar o feeling ali pra você fazer antes de começar o teu disparo. Abertura de mira, que é o tempo que você leva pra abrir a mira, disparar, fechar. Abrir a mira, disparar, fechar, continuar no hipfire, ou começar no hipfire, abrir a mira e depois fechar. E treinar muito hipfire, velho. Geralmente é isso. O que quebra, né, a mecânica do hipfire é que a galera gosta muito de ficar assim, ó. Tá ligado? Parece aqueles colchão assim, ortobom, que fica pulando quando você deita. Mano, isso quebra literalmente a mecânica do teu hipfire, velho. Você começar movimentando para um lado e pro outro. E quando você der o primeiro capa, por exemplo, assim, você abaixar, logo subir e continuar, GG. Mas não ficar igual doido, baixando, descendo, baixando, descendo, baixando, descendo. Isso quebra totalmente a mecânica do hipfire, velho. Por isso que a maioria das pessoas que utilizam isso perde frente. I mean, I might have been paraphrasing, but it's something along those lines that, you know, the spiel that you get into. Well, but, listen, you added to that spiel. If you think that I didn't hear that little slack in the rope turn into a noose in the rope, I have never made that connection, and I've been saying slack in the rope for 3 years. I am absolutely written that down. Commandeering that one. 7 já tá rotacionando, pegamos as casinhas da Loops. GG, já adiantamos a nossa rotação, galerinha. Bom sinal, bom sinal. Só vamos. MUERTE caiu Lipovka. Rotação até shelter deles é limpa, velho. Que a Nexus vai subir depois. Boa noite, dona Renata. Tudo bem? Como é que você tá? Well, you know, MADBULLS do... galerinha, pra quem não sabe, Dona Renata é a mãe do mafioso. Nosso querido mafioso. Estamos rotando, já rotamos, meu mano. Já rotamos para as casinhas da Loops ali na ponte, hein? Closer proximity to one another at the Pachinki and outlying regions, as well as the southeastern portion of the zone where Virtus Pro has a potential opportunity to gatekeep the likes of Que bom, Dona Renata. If Nexus does decide to try to rotate northbound around Virtus Pro, then they have the looming threat of de MUERTE above them. A UOL vai descer trabalhar o triplex agora ali embaixo. We kind of are hoping for threats, right? Because otherwise this is going to be quite the wrangle, I gotta say, with several teams surviving into that late game. We do see the Unicorns of Love also shooting up north a little bit. Not quite sure what Noshi was getting at. Maybe just looking to pop a tire. A CJPPL vai buscar rotar mais cedo ou vai manter o mesmo padrão? Vamos primeiro ver como é que as equipes vão se comportar, meu mano. Eu acredito que agora a agressividade vai ser tudo. Aí a gente não sabe se as equipes vão meter o louco ou vão querer fazer um jogo mais safe. Você acha que o Carrilho influenciou na evolução do Revo? Com certeza. Sem dúvidas. Esses dias a gente estava conversando sobre isso. Que o Carrilho é um capitão muito ponta firme, velho. Muito. Ele pega no pé quando tem que pegar, ele fala aquilo que tem que falar, ele cobra o que tem que cobrar, ele corrige quando tem que corrigir, ele elogia quando tem que elogiar.
Então ele é um capitão muito ponta firme. Com certeza ele influenciou e muito na evolução do Revo. Como você tem na tabla? Estamos em sétimo lugar. Com 85 pontos mais ou menos. Estamos como, eu creio que 25 pontos de quinto e 30 pontos de terceiro lugar. Eu creio que podemos chegar. Solo tenemos que jugar bien a esta queda y las otras. Na minha opinião, o Revo é o melhor frente. Concordo que o Revo tá numa ótima fase, velho. Sem dúvidas. O Revo tá numa fase muito boa. And we are seeing quite a bit of focus now being put into that more centralized region, right? We had a lot of our outlying teams really looking to push further and further inwards. Yes, we are still waiting for Nexus and the MUERTE, as well as the players coming through from the side of Doom up in those northern territories. And of course, Goat, you know, they kind of, teetering in and out of that zone. But we also tá curtindo a experiência de jogar em outro cenário? Eu não tô jogando, ué. Brincadeira, mano. Entendi a sua pergunta. Cara, pra mim tá sendo muito bom isso aqui, velho. A experiência de estar aqui, de poder acompanhar de perto, de poder entender e literalmente ver uma sequência de jogos dos meninos nesse cenário, cara, abriu muito a minha cabeça. Muito. Literalmente, tipo assim, muito mesmo. Entende? Pra mim tá sendo, cara, espetacular. Sem contar que meu sonho era conhecer a Espanha um dia, né? And what we were speaking about earlier about a more climactic mid or end game, we're about to see it right now. Alicio making it rain hellfire onto Striker, but not dealing out the damage he was hoping. Ooh, but look at this. Oh, PNL. Yeah, that's a rip right there, pulling into Alicio's amazing nades. I mean, that is just how good those nades are, right? The only one that can get Avalanche with the nade is Avalanche. Now it is going to be down to Watson to see whether or not they can survive the aggression that is about to come through from the KZig team. But the unfortunate part is, that they get spotted out and Unicorn just drives it in. Yeah, well, he was committed to that nade. He had put all his eggs into the I'm gonna nade basket. And it was risky. Na minha opinião, mas espero que não seja entendido errado. Sou mais... Não, meu querido, eu entendi a sua visão, mas é porque são situações diferentes, velho. Porque são duas posições totalmente diferentes. Entende? Se a gente mantém Mythic e traz Pedrinho, tira Mafioso, tá ligado? Eu, na minha opinião, não tem duo melhor do que Senab e Carrilho. Não existe um duo melhor do que Senab e Carrilho no frente, velho. Revo tá muito solto como terceiro e Pedrinho tá numa ótima fase, velho. Então, assim, as nossas escolhas, elas não são feitas baseadas somente em nome. Não é somente em jogabilidade, mas a gente avalia tudo. Cara, será que esse cara vai encaixar? Será que não vai? Será que vai dar boa? Será que não vai? Tá ligado? Que arma é essa? Essa, se eu não me engano, é uma arma nova 556. Não lembro se ela é 556 ou ela é 762, velho. Definitely going to be a nightmare for single, as they've got quite a bit of a challenge on the table here. And let's see how this will go. DBS, as we know, quite a phenomenal weapon to utilize, but will they be able to get the job done? A little bit of this way and that, but yep, Nexus now finds the angles, and that is Virtus Pro now down to a potential 3-piece. Yeah, we see Folly trying to retaliate with a nade here. If he can make the most of it, it does look like he does. As that machine is now broken. The gears have stopped. Octavian soon to follow. He's cooking up a molly, but could be in the line of fire. Oh, I mean, that is going to be a lot of stress over on towards Virtus Pro, but you can see KZig team also now going at ARR as the shots continue to fly on through. Wow, Striker trying to get the job done. Se mantém meio esquecendo o time de frente. Exatamente, velho. But look at this break coming through here from Striker. Folly, meanwhile, pushing up top, looking to get a better position up on the staircase. And now,
this is where the chaos gets absolutely insane. I mean, Virtus.pro holding on here, but again, only with one player within this compound. Will they be able to maintain that consistency? Vamos zicar a MUERTE, hein, galera? Vamos zicar a MUERTE, vamos zicar essa galera que tá em cima da gente. Essa Zol tem na casual? Se eu não me engano, não tem não, meu mano. Look at him go! Wow! I just knocked my headphones out of my ear and almost broke my chair, but what a play. Talk about Virtus all the power. pressure on your shoulders and not a split second of hesitation here by Folly. Just phenomenally reacting in the moment. Well, I gotta say, right, this is an absolutely insane fight coming through here from Folly. I mean, big ups. That was hella impressive. I've not laughed this much in quite some time, so thank you so much for that one. But it's not over just yet, right? Virtus.pro still having to contend against the two remaining players coming through from the side here of the MUERTE. Now, Discrim trying to The MUERTE só tem dois, hein, galerinha? The MUERTE só tem dois. Not expecting to take that sort of utility damage in the vehicle there, so he went for an all-out aggressive push and in the split second had to dial things back considerably. And now, look, this zone already pushing on him. Luckily, it's only stage 2, so it's not going to be relentless. But he's got to get out of here. He knows the way the options flip out. Tem jogo agora não, tá? Well, Izu getting sent on back, and that's a very Literalmente, agora eu não entendi o jogo. A The MUERTE estava em Lipovka. A Safe estava pro centro na esquerda. Aí os caras desceram madeireira, pegaram gás, foram no sentido Milta, perderam 2. Tipo, não sentido. Eles estão passando a vida deles. Tá encontrando grande dificuldade de salário, não tá de boa. Por enquanto, tranquilo, meu mano. GG, posição top, velho. Posição top dos meninos, mano. Se a Safe desce, progressão é pela esquerda, aqui pela Ake, bem provável. Se a Safe vai pra direita, a gente vai manter. Subindo. Se a Safe desce pra Pochink, a UOL vai descer, vai atravessar a ponte. A gente vai ter que trabalhar castelo de ruína se a Safe for pra esquerda. Eu acredito que a Safe vai closar em nós. Otherwise, that does hamper your approach ever so slightly. But I'm curious to see what Goat are going to be doing, right? They're really sticking to this mountainous area as Goat do. But are they going to look to push through the headshot hills? Que isso? Olha esse split da Goat, velho. Split de plena confiança, hein? If that is their play. Literalmente um split de plena confiança. O que você achou do desempenho dos outros times BR na PMGC? Cara, a Inco foi um time que surpreendeu demais, mas eu acredito que no último dia eles sentiram a pressão do campeonato, né? Porque eles tinham uma responsabilidade muito grande. Quando você está no topo, você está brigando lá em cima, a responsabilidade que você tem, né, de se manter, ela é muito grande. E eles sentiram isso. Porém, a Inf, né, na minha opinião, o que faltou foi experiência. Só. Eu acredito que pode ter sido também um pouco de falta de confiança, não sei. Ou eles entraram com excesso de confiança e se prejudicaram por conta disso. Choking on my words. Yeah, that's how it works. That's how it works. Just as we think we see something, the players kind of takes it in another direction. And of course, speaking about taking things in another direction, it is going to be the players here from Excuse Me now pushing to the side, or the edge rather, of that zone, which is towards the bridge in the sunken city. Dagestan now looking to get... Inf tem experiência até demais? Tem não. Nesse formato hoje de PMGC não tem não. Porque o jogo se atualiza, todas as coisas mudam. Entende? Nós demos na mesma tecla 2 vezes e acabamos em 9. A gente precisou adquirir experiência nesses 2 mundiais para a gente chegar no terceiro e disputar pelo título.
Pra eles faltou experiência. Alpha 7, especially Alpha 7 right now, pushing across the bridgeway into a pool Entende? of É isso que eu falo pra members. vocês. Havlik awaiting them there. Oof. Oh, yep. Indeed, here we go. Havlik now taking Olha, a big chunk se of for damage. comparar a experiência que tem Federal, Lau e o Caio, eles tiveram experiência, né, na internacional antes. Agora tudo já mudou. Entende? É tudo novo, é tudo diferente. Aí, ó, vamos esperar, galerinha. A galerinha tá rushando, velho. Vai, rapaziadinha, só vamos. Cara, os caras fazendo gatekeeping na ponte, velho. Na ponte, no meio de alagados, mano. Que isso, velho? Of weight here on Pedrino, Carrillo, and Revo here, but they could also be their advantage here of having Carrillo and Revo together. If Furia makes any brief mistakes, same could be said to Havoc. If any brief slip up, and this little number favor could switch in favor of Alpha 7. Yeah, vamos, rapaziadinha, vamos, rapaziadinha. Velho, eu digo no sentido de experiência, tipo assim, de ir para mais mundiais, entende? Tenho certeza que nesse próximo mundial, se eles forem novamente pro mundial, eu tenho certeza que eles já vão chegar com outra mentalidade, mano. Yeah, poor Furia. He was tasting those eliminations, but it was just a little bit of his imagination here. That he was so close, but no cigar. But all the while, Unicorns of Love pushing up here. This is. Ele não podia ter caído ali não, velho. Oh, look at that! Look at that! Come on, Furia, so close. Oh yes, finds one. Oh, but down they go. I mean, that would have been such an exceptional play going through. Mentira, velho, que a Wall já bateu atrás, mano. The Unicorns of Love just got the upper hand. They're using the numbers advantage, and of course, they still have a bit of a play to make here, right? Still, we do see the plays here from Alpha 7, but also now. Eu nessa situação não sei nem o que eu fazia, velho. Yeah, Unicorns sort of out of the frying pan into the fire situation, but they have no issue with that. Agora o Wall já vai brecar nossa saída. Mano, olha outro time encostando, velho. Cara, os caras não podem disputar tiro, não. Socorro, velho. Que isso, mano? Oh! Well, at least that was not a self-nade, right? So, a very well-placed one instead coming through there from Alpha 7, but now Noshi and Beast need to find their way through this fight, because not only do they have to try and reposition, they also still have a few around in the area, but that is now going to be Alpha 7's opportunity to push in as they do find já chegou outro time na costa da Wall. É a Gold. Come in with a bit of save, but I don't know if they'll be able to survive against Alpha 7. Well, honestly, he's going to have to go beast mode if it's going to happen. But you know what? Unicorns of Love all the pressure here at once. And Beast does connect on Pedrino. I was going to say, I don't blame their hesitation for not just turning around. I mean, Pedrino! Back on a team like Alpha 7. But look at this guy with his nades. Yeah, Beast mode engaged. Let's see. Will they be able to clutch it out, though? I mean, just trying to time this res as well. Vai pegar o Pedrinho, velho. Aggression being shown here by Alpha 7. So relentless in the effort. But one follow-up nade could seal the fate here for the Unicorns. And I'm not quite sure if that is going to be on the cards. But Beast now still going to try and play this the best they possibly can. Yeah. Bora, rapaziadinha. Bora. Push from Alpha 7, but I think he's going to be too little too late, most likely. Mano, o Gold já tá esperando na montanha, velho. Might be the blessing that he needs. Oh, it's getting tough. It is getting super tough now. It is going to be Beast just ducking this way and that. Almost waiting a little bit too long on Noshi, but now up comes the sand and down they go. Great time. O Gold já tá esperando na montanha, velho. Os moleques vão sair agora. Also, not out of the woods just yet. They do have the Goats just also applying quite a bit of pressure. And of course, once they get through that, they meet up with the players here from Slime 4KT. Also, then Gold já tá no morro, mano. Olha. Already starting to pop on through. And that is Alf coming in with a quick response. Cara, já tem a Slime 4K também. Pelo amor de Deus, mano. Que isso? Split second to recollect themselves, but you know what? Slime at this point down to two-piece of Koa and Storm as Redox has been knocked here. I don't know if you ever watch
Nickelodeon back in the day, but getting slimed on that game show is all I can think about here for a dad joke. As we've got members, I guess it's the final hope here for Dagestan, Mano just do somehow céu. being overlooked. I guess it's Mais Alpha uma 7, equipe. Messina, my Você tá apologies. doido, Being bicho? overlooked there for a brief moment, and boy, that could be a Que mistake. isso, véi? Oh, I mean, it could be quite a bit of a Quantos times tem aí, problematic play mano? to make here, but Storm, not one to discount. Let's see if they're going to be able to get it. We can see Senna just holding off in the distance, just waiting in that vehicle, but not being able to be reached just yet. And this is a very risky rotation coming through from Storm because the vehicle is already smoking, so it's not going to take all that much to just make that vehicle go boom, but at least they're able to secure position just on the very edge of that zone. I'm quite surprised to see Senna still just staying put, not moving an inch. And I don't know if Senna maybe went AFK, but I mean, that is the least of our worries as we are still left with 7 teams and 15 players still alive. I'm so glad you brought up, Senna of Alpha 7, because what I was just like, how is he passing up this opportunity that's collapsed right in front of him? I think he actually might not be AFK. I think he's weighing the options of kind of planning the long haul, because if he does open fire, his location is given away in a pretty open field there. So, well, the storm has cleared up here. As you can see, he's been eliminated. And now, Revo and Senna, the remaining two-piece of Alpha 7. Esse Senna ganharam a save, rapaziadinha. Os times aí são muito agressivos, sem dúvidas, meu querido. Aqui é totalmente diferente, velho. I have to agree with you on that one. They could definitely be in the running. Being one of the teams that could pull such a maneuver. But where's it going to go? As we can see that zone now just sitting a little bit more on towards the western side. We got the players there from the MUERTE holding on that edge. Kazik also in the mix, but back on the western front. Bora, rapaziadinha, bora que dá. Looking to get right down to Tem time pra sair de Rosrock ainda, velho. Very exposed position they find themselves in. Well, I think Revo might have just lined himself up for some serious trouble in shooting there. He has given his location up to numerous members of Virtus Pro who are a much closer threat. And as you can see, they are looming just above him, and they are coming in, guns a-blazing, nades cooking, and Revo has to play this one very tactically. Unfortunately, the nade does not afford him that opportunity. Revo not on top this time. O que lascou foi esse time das costas aí, velho. Point with those utilities that we've seen here so far today, but of course now up comes the Master Shifu, just running. De MUERTE já morreu. And also they find themselves in super exposed area here. I mean, there's a great bit of elevation towards that northern side. Agora VP vai pegar informação do Senna deitado na negativa ali, velho. At the side there of Virtus Pro, so that just done. They need to keep a very, very cautious position. But Purple up on the reach, we do see Folly getting hit, but Senna now just, hiding in the tall grass. And honestly, Senna tá escondidinho. Alpha 7 isn't exactly known for just laying low and not taking advantage of a fight. But right now, it's down to one person they need to be, okay? He's focusing on what really is important, and statistically, he's got a better odds of getting more points on the board by securing a little bit of placement by laying low, because this is the crunch time right here. All these teams are going to do it in a matter of moments, and that placement point advantage could be enough to not take on this fight. I think he's exercising a lot of self-control. Oh, but look at that. Look at that off Haze now. Trying to pick up the sprays, of course. It is going to be Goat now flying this way. And não foi o Vigor, meu querido. Foi a Power toda. Banido por usar hack. Getting blown to pieces, but now off Haze still looking to capitalize on this elevation. This is exactly the point I was trying to make earlier with Dagestan. Now being in a little bit of a compromised position down low. Yeah, and when you're talking about Goat, I mean, honestly, I like what just happened there, because even if they don't get the... Depois vocês procuram aí pra vocês verem Power Vigor no... Não, Power não. Procura Vigor PUBG no YouTube pra você ver, tem uma partida dele que ele fez 15 kills, velho. Senna top 3, GG. 15 kills solo. For kind of keeping unpredictable here. Perdão. Alpha 7 not known for laying low there, but he made the right call, in my opinion. I think he laid low and it paid off. Yeah, well, big ups to Alpha 7, of course, walking away with those 6 eliminations under their belt. And speaking about belts, I mean, there's still quite a few up for grabs here, right? Virtus Pro is sitting on 10.
We got the players from the side there of Dagestan also now going to be looking to hold on strong. They've only got 4 eliminations to their name, but look at that, Zadira looking to make that at least 5, as we do have yet another knock coming through onto its Folly, and Purple managing to evade that blast. Yeah, and everything is starting to unravel on the end of Virtus Pro with Folly down. That's a huge hit. Purple still taking damage, sticks to the revive. Now it's on Hayes to do the Overwatch and fire from the in the edges zone. This is going to be tough. High ground going to Dagestan too. Yeah. Here's down. It's going to be a big trade, whichever way this goes. I mean, Folly has been brought back into the fight, as we can see off Hayes now holding a very steady Aquela play de 15 kills que ele tava cheatado, velho. Se fosse só aquela play lá, a gente dava um jeito, velho. They do find Shifu as Purple sends out a beautiful nade. And this could be that opportunity for Virtus Pro just to inch their way a little bit further forward. But of course, now that is going to get hampered by the Molly, who finds off Hayes. Limbo Boom now opens up a bit of an opportunity for Dagestan to come back with a vengeance. But is it the opportunity going to be available to them? I mean, Purple, that is such a dangerous spot to be in. But, you know, there is safety in numbers. Oh, but not when there are nades involved. Yeah, you know, Hayes went up in a blaze, but is revived by Purple in a risky one, but then only to be taken down once more by Keep. And the number advantage continues for Dagestan, and now this is it. Zadira pushing in. Oh, Folly rather, hiding in the smoke. Oh, tries a bit of a jump, doesn't get it. Down they go, and that is Virtus Pro out of here, as Dagestan comes in, clutching that winner chicken dinner, doing so with 7 eliminations to their name. What a chicken. Honestly, DK, the past 2 matches in games have had me on the edge of my seat. Absolute, holding my breath, bloodbath. Vi no canal você falando que a equipe foi banida por 6 anos, por 3 anos, exatamente, meu querido. And Virtus Pro for that in-game performance. It does seem that Quase o nome do cara last few moments, Dagestan cheatado. faring a little bit. Só procurar lá, Vigor PUBG. And Zadira really showing up there. But look, they're going to be taking, either way you look at it, they're going to be taking that gold medal first place finish home for round 4, and a nice, comfortable way to end the night as they take it with, count them up, 7 kills, DK. Yes, sir. Virtus Pro. Como estamos? Foi a última queda agora, meu querido. A gente pegou o top 3 com 6 kills. These guys are, they got their designated roles. They have their heavy aggressors, but they are acting as a singular unit. They each have their specialty, as we have seen throughout the course of the day. I mean, all around phenomenal level gameplay here. Yes, sir. And as we know, right, there's no better dinner than a winner chicken dinner. So that's right, my man. You know, Dagestan getting a good one. Yeah, Virtus Pro bring in a very, very impressive performance, but unfortunately single, not getting a single elim, so that's unfortunate for the Virtus Pro squad, but still, double digits are going to be quite a bit of a banger. Also like that Alpha 7 stepped it up. Só 3 anos? 3 anos. That is going to bode really, really well for Fora perder, né, todas as vagas que eles tinham. Still in a bit of a chase, a bit of a race, trying to see how far they can get themselves up. They were trailing by 17 points on the overall standings coming into this match. So I'm curious to see how that then will reflect moving forward. But of course, you know, quite a bit of excitement across the board as the teams have really been keeping us on the edge of our seats for pretty much the entirety of today here. And, you know, again, we got to commend these teams for being absolute goats. Well, aside from the GOAT team, also, you know, kind of just staying true to their name. And you know what? I've said it now 2 or 3 times here in the past. Vamos ver como é que ficou essa tabela geral, galerinha. Not gotten any kills on the board for Alpha 7, but he definitely carried a heavy weight in this match, and the self-control he exhibited to get Maluco fez 15 kills, tipo, a mira nem mexia. Exatamente. His fair share of points onto the board for this final round. Cheguei no final, estamos em qual posição na tabela? Já descobriremos, meu mano Daniel. Speaking of the GOATs, we gotta speak about the GOATs themselves. I mean, phenomenal performances for the most part. Dersen pontuou bem, VP pontuou bem. De Muerte pontuou 2, 3, 4. 6 pontos de Muerte fez. Nós fizemos 4, 8, 10. Yeah, but you know, one thing like that I'm a little bit bummed about, right? Because when I look at Alpha 7 and I see Cena,
right? There's one thing that comes to mind. You've seen those calls. Tu viu aquela play dele? Foi essa you play know, que eu falei pra ele, cara. Yeah. Bora, Lucena, bora, exactly bora, what I'm talking bora. about. Like if I had that on my soundboard, like Tirando I hoje, tem mais camp. Amanhã a gente tem um campeonato final de um dia, às 5 horas da tarde, e aí tem o segundo dia da UOL. We are going to go through the rest of Demora pra passar essa tabela, velho. We do have the players, as you mentioned, from GOAT secured in that 4th place. The players Ela não vai ver kill não, chega de kill, bora, passa pra tabela. Also doing so with 8 eliminations to their name, so also a very healthy dose of elims coming through there. We had the players from the MUERTE securing themselves in 6th place with 4. Slime for KT doubling down on the effort this time around, walking away with 8 eliminations. Cadê, véi? All the way in that 7th slot, of course. Unicorns of Love picking up. Vai ter o WP? Vai. Às 8 horas da noite vai ter WP de novo, meu querido. Excuse me, also back with 1. We had the players there from Doom getting sent back empty-handed alongside the players. A RR morreu em 13º. Ava morreu em 14º. Jardem em 15º. De novo, por causa da contestação. Getting a big fat donut alongside the players there from Game Lord. So again, Erangel proves to be a little bit of a challenging zone. But, you know, as we said before, eles são já, velho. 10:43, que 15 minutos tem. Stages of the game, right? That resulted in quite a bit of carnage as we moved into those later phases. Yeah, and that is Deixa eu ver, cadê a screen? PUBG Mobile in one brief metaphor. You know, if you got a moment of downtime or a moment of uptime, you know that karma's coming soon. What comes up must come down. And if you got a bit of passive time, it's going to mean a lot more aggressive warfare moving ahead of you. So I think we saw just that. You know, cadê? Screen 11 horas. Be moving forward because we are just seeing so much variance in terms of these first place finishes. I mean, even a lot of teams who aren't faring, you know, towards the top bracket, still putting up some pretty impressive performances. Vamos ver como ficou essa tabela. Primeiro dia. À noite é outro camp ou é treino? Este mesmo camp, meu querido. São mais 2 dias. Acaba no domingo. It's a good, healthy start, and it's not a bad way to end the day in terms of a confidence and momentum. Cara, não entendi por que a RUYA não jogou hoje não, velho. Sorry, but there's only one way to find out. All these things, all these glorious things that you have just mentioned, right? And that is, of course, by taking a look at the entendi. Vamos ver como é que tá a tabelinha agora. All 4 matches have been completed. It is não, velho, isso daí é a tabela do dia, mano. Fizemos 31 pontos no dia de hoje em 4 quedas. Sitting on 45 with a glorious 27 eliminations as well. But we've got to point out, Dagestan, they've picked up 2 winner chicken dinners here today. So what a run it has been coming through from them. Of course, esse bootcamp vai até que dia? A gente já volta na segunda, meu querido. Ó, mano, a NEXUS saiu, velho. 1 point ahead. Está fora? Somente 15. An absolute show of aggression and performance from Alpha 7 trying to climb these ranks. Yeah, and let's take it even a step further, going down the bracket a little more. Look how evenly tied Virtus Pro and Excuse Mano, tu tá falando do horário daí? Sim, meu querido. Pra vocês vai ser às 4 horas da tarde, mesmo horário de hoje, pô. E aí, às 5 horas aqui, é 1 hora aí pra vocês. I mean, even when you're not in that top 4 bracket, you're not out of, you don't have. E das 5 horas da tarde eu não vou fazer aqui 5 horas aqui pra gente, não vou fazer o Watchparty não, somente essa da noite. And same can be said moving down the bracket with AVALANCHE, ARR. Bora, mostra a tabela geral, meu irmão. Team Doom, Nexus, and Slime, and let's go ahead and throw Kazakh in the mix. They're only 2 points behind. 9th place and 12th place, literally 2 points. Tabela geral, velho, tabela geral. Take a step further. 9th place and 15th place, last place, only 6 points apart, DK. Yeah, I mean, it's pretty close, pretty toasty, but speaking about it being close and toasty, right? Yes, sir. Yep. We jump straight across in towards that. That is going to be MUERTE, GOAT and Dagestan. Our top 3. Permanecemos em sétimo. Still maintaining the top 3 for the MUERTE 149, GOAT 141, Dagestan 136, Excuse Me 124, Nexus 110, MADBULLS 108, nós com 96.
Quanto que dá? Deixa eu fazer, eu sou horrível de cálculo, deixa eu ver. 4,49, 53 pontos pro primeiro lugar, velho. E 40 pontos pro top 3. A alimentação daí é diferente? Ah, um pouco. Não é, a diferença não é tão gritante quanto lá pra cima, lá nos Emirados Árabes, mas é diferente sim. Acho que toda região tem sua cultura, tem sua alimentação, tem suas coisas diferentes. Mas é de boa, pô, tranquilo. From the last week, they were maintaining an 18-point lead for the entirety of the day. And that pressure is now mounting as the GOATs have closed that gap down to just an 8-point lead. So while De Muerte does still have the taste of chicken well on their tongue, so does the GOATs. And, the GOATs want you to focus on an entirely different farm animal. They want the chickens, not the GOATs here. So I think De Muerte is going to have to be pretty tactically cautious moving forward. They have the skills, they know how to acquire the placement, but you know what? So do the GOATs. Yeah, so hopefully tomorrow they'll come in and do a little bit of farming. Just to strengthen that position. But of course, ai, velho. Temos mais 2 dias, 12 quedas. Vamos que vamos, galerinha. Fechou? Muito obrigado a geral que compareceu, geral que esteve aí presente, geral que interagiu no chat. E até amanhã. Espero vocês novamente às 4 horas da tarde, galerinha. Um abraço, é nóis. Tamo junto. Of course, we look forward to seeing you all back again tomorrow for even more PUBG Mobile crazy action as the teams continue with their second to last day. And it's going to be a very exciting one, so be sure to join us right here for all the action of the Unicorns of Love Winter Battle tomorrow, same time, same place. Stay fresh, stay frosty, and enjoy the highlights. Deuces.